Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas, agora no horário de Brasília, e como nós já havíamos anunciado, vamos então com o debate dentro do Justiça na Tarde. Evidente que o assunto é um assunto de ocasião, já que todo fim de ano é comum as empresas estabelecidas no nosso país reforçarem o seu quadro de servidores, principalmente no comércio, para o atendimento da demanda, que geralmente cresce, e cresce bastante. É evidente que temos aqui com os nossos convidados vários assuntos que serão, portanto, aí abordados justamente no sentido de levar para você um esclarecimento maior, portanto, aí sobre essa questão. Por exemplo, recentemente, a Suprema Corte decidiu que a mulher, uma vez neste emprego temporário, ela ficou grávida, antigamente, antes dessa decisão da Suprema Corte, automaticamente o tempo venceu, ela, portanto, iria embora. Claro que tivemos muitos dos casos judicializados. Como também outra questão que nós vamos abordar com os nossos convidados, quem tem menos de 18 anos, você também pode ingressar também nessa condição de prestador de serviço. Então são vários os assuntos e a partir de agora, então, nós passamos a cumprimentar e apresentar nossos convidados e também as nossas convidadas. Começo com elas, com as nossas convidadas. Doutora Mabelle Roque, ela que é administradora, mestre em avaliação, atua com desenvolvimento de equipes, formação de lideranças, educação corporativa, RH, consultoria de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Doutora Mabelle, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigado por nos atender e muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Sempre um prazer estar aqui. Estamos aqui para esse tema tão importante nesse fim de ano. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde muito proveitosa. Com certeza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Estela Nunes. Doutora Estela é advogada, doutora em Direito e professora da UNB. A doutora Estela, também conosco aqui nos estúdios. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos que nos escutam, aos colegas que estão aqui para esse debate hoje. Queria dizer que para mim é uma felicidade imensa poder participar desse momento hoje à tarde. Primeira vez que eu participo do debate. Estou muito feliz com o convite e espero que a gente tenha uma tarde excelente, que a gente possa aprender muito juntos aqui hoje, falando de um tema que tem muita relevância, sobretudo nesse momento do ano, como você apontou no início da sua fala. Então, muito obrigada. Seja bem-vinda. Cumprimento também o Dr. Carlos Henrique Marques, que é advogado, especialista no direito do trabalho e processo do trabalho. O Dr. Carlos Henrique é coautor da obra intitulada Estratégias da Advocacia no TST, da editora Mizuno, Dr. Carlos Henrique, também seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os meus colegas. Da mesma forma, Walter, eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi dada e dizer aqui, externar minha alegria de fazer parte deste momento aqui e tentar transmitir algumas dúvidas e até aprender também com as minhas colegas aqui e os meus colegas. Seja bem-vindo. Dr. César Alexandre Marinho é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em estudos jurídicos com ênfase em direito internacional. Como eu disse, também é especializado no direito do trabalho, doutor César? Também seja muito bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez por aceitar e atender ao nosso convite. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar nessa tarde de terça-feira aqui em Brasília, discutindo um pouco mais sobre relações de trabalho. Um contrato aí que nesse momento é tão importante para as empresas e para os possíveis empregados que estejam aí realizando a atividade por um período temporário. Às vezes até utilizando esse contrato como uma forma de experiência prévia, Walter? Para poder posteriormente entrar num contrato de trabalho por prazo indeterminado, demonstrando aí que já realizou umas determinadas atividades ao longo da sua vida como empregado e trazendo essa importante missão da Rádio Justiça, que é oferecer aos seus ouvintes um conteúdo jurídico de extrema importância e que normalmente está aí em voga na nossa sociedade. Então será um grande prazer estar aqui debatendo com meus colegas de bancada e com você, Walter. Muito obrigado. Bem, então uma pergunta genérica aqui para os nossos convidados, fique à vontade.
é justamente essa questão. Quem, de alguma forma, ingressa de forma temporária no meio, enfim, nas empresas para exercer algum tipo de função, tem direito? Ou seja, os seus direitos estão assegurados pela lei? Ou é aquele tipo, não, só um mês, não precisa nem assinar nada aqui, só passa o seu tempo aqui e está tudo certo? Comece com a senhora, doutora Estela. Bom, acho que o primeiro esclarecimento que a gente precisa fazer é que existem algumas formas de contratação diferentes daquelas que são por prazo indeterminado, né? Portanto, não tem data para acabar, e que possuem distinções específicas que precisam ser pontuadas para que a gente possa saber exatamente do que a gente pretende falar aqui hoje, que é do trabalhador por um período temporário, né? Então, a gente tem a figura do contrato por prazo determinado, que está previsto na CLT, que vai prever a possibilidade de contratação daquele trabalhador por um prazo máximo de 2 anos. E a gente tem, na lei própria, a Lei 6.019, que traz a figura do contrato de trabalho temporário. Nessa figura, a gente tem um contrato que deve ter o seu período de, no máximo, 180 dias, podendo ali ser prorrogado por mais 90 dias, desde que, né, a soma desses períodos não ultrapasse aí o tempo total de 270 dias. E esses trabalhadores temporários que têm essa lei própria, que vai trazer as regras que vão reger essa relação entre empregado, entre empresa e entre também a agência, a empresa que fornece esses trabalhadores temporários para essa empresa que precisa adquirir essa mão de obra por razões excepcionais, em que tem uma demanda maior num determinado período. Então, essa lei própria, ela traz a previsão dos direitos do trabalhador temporário. E ele vai ter praticamente quase todos aqueles direitos que um trabalhador regular contratado por tempo indeterminado tem. Nós vamos ter aí algumas questões específicas que esse trabalhador temporário não vai ter direito, muito em razão da própria natureza transitória da sua ocupação naquele posto de trabalho, mas, no geral, em relação a férias, a 13º, dentro do período, dentro da proporcionalidade do tempo que ele foi contratado, ele vai ter direito a todos aqueles direitos trabalhistas, sim. Essa mesma questão também levanto com o senhor, doutor Carlos Henrique. Quer dizer, já é uma prática que, de certa forma, já está enraizada no nosso meio, é sempre muito bom levar ao esclarecimento, porque, de repente, existem mudanças, detalhes, e, de repente, as pessoas não observam e podem até mesmo pagar muito caro pela falta de uma observação. Verdade, Walter. O que acontece aqui? Como bem destacado pela doutora Estela, essa lei ela não é nova, essa lei já vem desde 74, né? A Lei 6.019, que estabeleceu o contrato temporário. Mas o que acontece? Algumas nuances tiveram pela modificação da reforma trabalhista. E o decreto 10.060 de 2019 acabou alterando alguns requisitos que devem ser observados no contrato de trabalho para não desvirtuar. Dentre esses daí é a forma de contratação por uma empresa que a lei própria diz como agência, né? Então, só o fato de você já contratar, você fica isento de responsabilidade. Quando eu digo isento de responsabilidade, não é que você fica sem nenhuma responsabilidade. Até porque se no período que tiver o contrato de trabalho não tiver o cumprimento legal das obrigações legais, você pode responder subsidiariamente por isso, né? Você como tomador de serviço. Agora, como você bem destacou, Walter, deve-se observar sempre os requisitos para que não seja desvirtuado. E quando a gente diz requisitos, eles são muito expressos. Acaba sendo muito tênue, porque a diferença do contrato determinado para o contrato temporário, ele é muito, muito frágil, vamos dizer assim. Por exemplo, o contrato determinado, nós temos um prazo estipulado, muito usual, do contrato de experiência,
que não pode ultrapassar 2 anos, né? Contrato determinado. O contrato de temporário, como a doutora bem disse agora, destacou, ele não pode passar de 270 dias. E ele pode ser renovado, mas ele só pode ser renovado depois de ultrapassado 90 dias. Então, a questão de você desvirtuar tem que ser sempre muito bem observado, porque se você não cumprir a literatura da lei, acaba configurando a fraude e você ganhando uma responsabilidade trabalhista em cima deste trabalhador. Entendi. É evidente que quando se fala, né, no cumprimento de lei, vem sempre aquela figura do fiscal, ou seja, alguém fiscaliza quem, de certa forma, não está dentro da lei nessa questão que nós estamos aqui abordando. Quer dizer, e todos nós sabemos, né, que a questão da fiscalização, ela depende realmente de um aumento de quadros, portanto, de servidores das áreas, portanto, específicas, mas nessa situação, quer dizer, o empregado em si, ele percebendo de alguma forma o seu direito está sendo burlado, ele já tem a devida noção de que ele pode, de alguma forma, buscar junto dos seus conhecimentos, alguém que lhe informe, portanto, se o que ele está ali passando naquela empresa está certo, se está errado, se deve ou não buscar, portanto, a justiça. Como é que funciona essa questão pela experiência do senhor, doutor César? Então vamos lá, Walter. É engraçado que direito trabalhista todo mundo sabe um pouco. Sim. Né? Sim. Mas, de repente, num contrato como esse, que é um contrato temporário previsto na Lei 6.019 de 74, então a lei realmente é antiga, e alterado recentemente pelo Decreto 10.060 de 2019, e essa alteração se deu, inclusive, porque a reforma trabalhista e logo depois a mini-reforma trabalhista veio alterar principalmente as relações de serviço terceirizado, né? E com isso a reboque alterou as relações de contrato de trabalho temporário. Então veja, Walter, os empregados normalmente eles têm alguns conhecimentos, digamos assim, que quando trata sobre direitos trabalhistas. Mas nem todos estes, principalmente no contrato sugêneres, como é o contrato de trabalho temporário, é comum o empregado ter esse conhecimento. Ele vai conhecer aquilo que é básico para todo o empregado. E nesse contrato especificamente, aquilo que se equipara, como bem falou o doutor Estela, ao contrato de trabalho, e eu vou chamar aqui um contrato de trabalho comum, é aquele que é por prazo indeterminado. Porque a nossa regra geral no direito do trabalho é essa. A regra geral é que nós possamos contratar como empregadores empregados por um prazo indeterminado. É claro que existem situações previstas em lei para o contrato de trabalho por prazo temporário, que é a 6.019/74, para o contrato de trabalho temporário, que tem a previsão no artigo 443 da CLT, juntamente ali com períodos específicos, né? Um prazo máximo de 2 anos, em alguns casos, um prazo de 90 dias, em outros casos, mas que todos esses contratos equiparam a alguns direitos, mas não todos. É claro que percepção de salário no mesmo valor entre empregados que realizam a mesma atividade, direito às férias proporcionais, no caso do contrato de trabalho temporário, e é claro que no contrato de trabalho comum, aquele por prazo indeterminado, as férias ao longo de 12 meses do contrato de trabalho, nos 11 meses subsequentes o empregador deverá conceder férias aos empregados, direito ao 13º proporcional, que vai ser pago ali ao final da prestação de serviço temporário, mas alguns outros direitos a gente pode até elencar um deles, que por expressa previsão legal, impedido do empregado que tem um contrato de trabalho temporário ter. É o caso, por exemplo, do aviso prévio. Como assim, César? Ao final, então, da prestação de serviço, ele não vai ter direito ali a receber o valor do aviso prévio ou a ser indenizado, né, em relação ao seu aviso prévio. E eu vou de forma muito latente, Walter, dizer que não, ele não vai ter direito. Por quê? Porque nesse tipo de contrato ele sabe que dia que começa e que dia que termina. Então, o aviso prévio seria aquele direito que se dá, principalmente quanto à rescisão contratual antecipada por uma das partes. E aí fica discutível se ao final do nosso contrato por prazo determinado, por prazo temporário, esse empregado não saberia que dia que ia acabar. Na verdade, ele sabe. Ele sabe que ele tem um prazo de no máximo 180 dias e que poderia ser prorrogado por mais 90 dias. Ok? E é claro que a prorrogação acima, como o Dr. Carlos falou, quando ultrapassa os 270 dias, ou então quando não há prorrogação, né, quando não há efetivamente a prorrogação dada pelo empregador, ultrapassando, por exemplo, 180 dias, esse contrato ele
se desvirtua, e pelo fato dessa desvirtuação do contrato, ele passa a ser um contrato de trabalho por prazo indeterminado, dando a esse empregado direitos, como qualquer outro empregado, num contrato de trabalho comum, ok? Então, assim, o que eu acho que seria o mais interessante para esse empregado? Que ele procure um profissional da área jurídica, principalmente um advogado trabalhista. É claro que o seu sindicato também pode responder essas obrigações, e é uma questão interessante, porque, nesse caso, doutora Estela, a gente fica pensando que esse contrato é um contrato em que eu vou, inclusive, desvirtuar o empregado, né? Ele vai ter um outro sindicato, como se fosse possível, a gente tem um sindicato somente de empregados temporários, e na verdade não, né? O sindicato a que ele vai estar se vinculado é o sindicato da prestação de serviço que ele realiza, ok? Então, como os outros empregados que compõem aquela empresa, ele vai estar ligado àquele sindicato dos empregados que compõem aquela empresa, por decisão, inclusive, do Tribunal Superior do Trabalho. Ele pode, então, procurar o seu sindicato para reconhecer os seus direitos, e entendo que, caso existam fraudes que possam ter ocorrido durante esse período de contratação, ele deve sim ingressar com uma reclamação trabalhista. Só lembrando, Walter, como a gente fala sobre quase tudo aqui, né? Quando a gente está tratando aqui dos assuntos trabalhistas, lembrando que o empregado ele pode utilizar-se do ius postulante, lá do ius postulante, no sentido dele mesmo ingressar com a reclamação trabalhista. Ele não precisa de advogado nesse momento, só existe uma barreira específica trazida pela súmula 425 do TST, que diz que o empregado ele pode atuar sem advogado, digamos assim, né, utilizando o ius postulante, até o TRT, quando ele vai ali propor, por exemplo, um recurso ordinário. Os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, eles são impedidos por meio da súmula 425, que diz que isso aí é prerrogativa do advogado. Mas o empregado pode, inclusive, promover sua reclamação trabalhista de forma verbal. Olha como é boa. A Justiça do Trabalho é um negócio sui generis. Ele pode verbalmente promover sua reclamação trabalhista, depois, um período de 5 dias após a propositura, reduzir a termo. Então, esse empregado, nesse momento, ele pode tirar as suas dúvidas com o advogado. É claro que a falta de um advogado numa ação trabalhista impede ali a sua defesa técnica, né? Mas é importante que a gente possa passar para o nosso público essa informação de que o empregado nem sempre precisa de advogado. Perfeito. Deixa eu agora chegar com a doutora Mabelle. Doutora Mabelle, quer dizer, é claro que a senhora é especialista também em RH, a porta de entrada, com toda certeza, é o RH. Ou seja, o RH, ele recolhe currículos, ou ele, de alguma forma, ele faz o contrato com uma agência que tem ali, portanto, um hall de empregados que desejam, portanto, trabalhar, provavelmente dentro do perfil que a empresa, portanto, ela de alguma forma solicita. Quer dizer, como é que é esse funcionamento do RH? Quer dizer, ficha por ficha, ou quando é com uma agência, automaticamente a agência responsabiliza pelo número de funcionários que a empresa, de alguma forma, está pretendendo? A gente tem os dois formatos, né? A gente pode ter a empresa fazendo a contratação direta, e ela vai para o mercado, faz um recrutamento, anuncia a vaga, coloca ali um e-mail de contato. Hoje em dia a gente tem cadastros, né, em plataformas, ou você encaminha por e-mail, enfim, tem várias formas de você deixar esse currículo dentro da organização, dentro da empresa. Ou então ela pode recorrer sim a uma agência, alguém que faça essa intermediação, que possa fazer essa contratação. E aí é muito importante o alinhamento do perfil da vaga, né? É onde a gente precisa cuidar muito para não ter erro, que é o quê? Deixar claro o que eu tenho de necessidade para essa agência, para que ela possa encaminhar candidatos que tenham esse perfil, e a gente não perca tempo nem do candidato, nem da empresa, nem da agência. Então eu percebo que, assim, quando a gente fala de temporário, a gente tende a achar que pode ser qualquer pessoa, e não, tem um perfil ali para aquele temporário também, né? A gente tem que saber qual é a vaga específica. É uma vaga de vendas, então qual que é o perfil que é desejado? Uma pessoa que tem uma boa oratória, que já tem alguma experiência, ou não, de repente é uma vaga ali específica para uma recepção que não precisa, pode ser uma pessoa sem experiência, mas que tem uma demanda específica de fim de ano que é aumentada. Então, eu já tenho um perfil mais flexível, pode ser um primeiro emprego, pode ser algo diferente. Mas a tendência dentro de temporários é que a gente tenha pessoas com algum tipo de experiência, porque é um reforço, né, da força de trabalho. Então, eu parto do princípio que eu já tenho uma equipe de trabalho pronta, trabalhando, só que eu estou tendo uma demanda maior naquele momento, que me faz precisar de um reforço temporário para que ela ali fique. E aí eu chamo a atenção para um ponto que é muito importante, que é o seguinte: muitos dos temporários se tornam efetivos. Muitos. É uma grande
grande, assim, foi feita uma pesquisa uma época que mais de 50% foi contratado por conta de temporários. Então, é uma porta de entrada extremamente importante, né? Muitas pessoas não valorizam o temporário e, de fato, ele pode ser ali talvez o canal que você queria para entrar, demonstrar um bom trabalho e dali ser efetivado, de fato, pelo contrato por tempo indeterminado. Tem ciúme ali entre o temporário Claro com que tem. o efetivo? Tem algum ciúminho, doutora? Sempre tem. Tem aquele ali que já chega, olha, ele tá ganhando mais que eu, ele tem participação nos resultados, ele tem isso, aquilo, eu cheguei agora, eu não tenho nada disso. Sempre tem um ciúminho ali de alguma forma, mas aí também eu sempre recomendo o seguinte, a gente, enquanto recursos humanos e os gestores, precisam ter cuidado nessa entrada dos temporários. Existe um processo que a gente chama dentro dos recursos humanos, que é a integração, né? Que é o acolhimento. Então, se eu vou levar ali 40, 50 pessoas, enfim, o número que for de novos colaboradores temporariamente, que eu faça uma integração, que eu faça uma acolhida dessas pessoas, que eu explique como é o funcionamento da empresa, como é o funcionamento da atividade, que eu apresente esses temporários para os colaboradores ou os servidores que já estão ali presentes, para que eu faça uma entrada mais suave, que as pessoas entendam que aquilo ali é uma ajuda, né? E que minimize esse sentimento ali da rivalidade, que a gente possa entender que, de fato, é um reforço, está ali para ajudar. Então, acho que essa integração ela é fundamental nesse momento para evitar esse tipo de rancinho que fica ali entre os colaboradores. Esse detalhe, quando a gente fala no perfil que a empresa, de alguma forma, está buscando para que as pessoas integrem, portanto, o seu quadro temporário de servidores. Esse perfil me angustia, justamente me obriga também a perguntar à senhora se dentro desse perfil você tem empresa que diz: eu quero um empregado com a idade X, se passar da idade não me serve, eu quero a pessoa com a altura X, se passar ou diminuir também não me serve, eu quero também, dentro do gênero, eu prefiro mais homens do que mulheres, e também dentro da cor da pessoa, eu só quero pessoa da cor branca, não quero pessoa da cor preta. Quer dizer, como é que é essa questão do perfil? Isso é exigido dentro, vamos colocar assim, de uma empresa que, de alguma forma, dentro de uma agência, faz ali, portanto, ou então orienta os recursos humanos, eu quero gente assim. Isso, de alguma forma, tem sentido? Então, não tem sentido esse tipo de solicitação, mas ela ainda existe, tá? Infelizmente, a gente tem organizações que, mesmo sendo, inclusive, proibido em alguns momentos, alguns desses quesitos que você colocou, eles são proibidos até de serem perguntados, mas ainda tem organizações que colocam limite de idade, que colocam restrição em relação à quantidade de filhos, que tem todo um raciocínio voltado a um processo seletivo que é discriminatório. E isso é um problema que precisa ser apontado o tempo inteiro, né? A gente precisa falar sobre isso. O perfil, ele vem para ser falado sobre competências técnicas e comportamentais, e não sobre a vida íntima do colaborador. Então, eu preciso entender o que eu preciso de experiência profissional. Tem que ter o requisito X, tem que ter conhecimento Excel, tem que ter um curso de banco de dados, tem que ter algo específico. Ok. Qual que é o perfil comportamental? Olha, tem que ser uma pessoa proativa, tem que ser uma pessoa que consiga se organizar bem em equipe, que tenha liderança. Então, eu entro em características que são mais a ver com o comportamento e com a técnica. E não no quesito, olha, é homem ou é mulher? Tem que ter mais de 30 anos, tem que ter até 40, tem que ter 2 filhos no máximo, senão o plano de saúde fica mais caro. Esses quesitos ainda são apontados em alguns momentos, inclusive a gente dentro do RH a gente comenta sobre isso, que às vezes os próprios gestores de RH cometem essa falha, de divulgarem vagas com requisitos que são proibidos. Hoje em dia a gente não pode colocar nem mais o tempo de experiência prolongado, né? A gente antes colocava, olha, experiência de 10 anos, agora não mais. Então, a gente precisa colocar o perfil de uma maneira que ele fique mais simplificado, mas ao mesmo tempo tem as informações. Por quê? Eu como candidato eu preciso olhar e me reconhecer. Olhar para aquele perfil e falar, olha, realmente eu tenho esses pré-requisitos, então ok, eu estou disponível. Mas também recomendo, não tenho todos os pré-requisitos, mas se candidata. Se você tem boa parte, se candidata, por quê? Muitas vezes a gente não fecha uma vaga com todos os requisitos mesmo, não. Então, se você tem boa parte deles, vale a pena tentar. Deixa eu voltar, portanto, agora com a doutora Estela. Quer dizer, essa questão ainda do requisito. É importante uma empresa que está chamando, propondo, olha, pretendemos aqui, estamos contratando temporários. É importante que ela assente nesse seu pedido o perfil que ela está buscando para a sua empresa, para que integre de forma temporária ali os seus quadros? Pois é, a doutora Mabelle tocou em pontos extremamente importantes, que você precisa definir o perfil do candidato que você quer para a sua vaga, porque principalmente quando a gente fala de trabalhador temporário, é preciso que ele já venha com uma série de pré-requisitos, porque exatamente pela natureza do curto tempo de trabalho que ele vai passar naquela empresa, naquela indústria, naquele comércio, ele não vai ter
à disposição dele todo aquele tempo que ele teria para treinamento, para que ele pudesse aprender ainda as competências da vaga dele, porque a gente precisa de uma necessidade muito urgente, uma necessidade muito específica num determinado período de tempo. É um contrato de trabalho temporário, é um período muito pequeno. A gente fala em até 270 dias, mas a gente não tem aí tanto tempo para que a gente coloque à disposição desse trabalhador capacitação, fornecimento de muito, à disposição dele, né, de muita, de muito ensinamento dessas técnicas para que ele possa desenvolver a atividade de trabalho dele. Então, é importante que a gente tenha uma boa seleção do perfil para que já venha aquele candidato que se alinhe ao que eu pretendo naquela vaga, para que a gente não tenha problemas futuros de justamente ter que se fazer um desligamento prematuro desse funcionário, porque aí sai todo mundo prejudicado. Sai prejudicado o funcionário que se preparou para receber durante um determinado período de tempo e a empresa que se preparou para ter aquele funcionário na sua equipe por aquele período que vai agora ter que passar por um novo processo de contratação. Por mais que no trabalho temporário, regido pela Lei 6.019, a gente tenha a figura da agência, justamente como esse intermediador, para, inclusive, facilitar e encurtar o tempo para que a gente possa fazer essa contratação, para que isso seja mais rápido, ainda assim é importante que a gente dedique um tempo, e aí a doutora Mabelle pode concordar comigo, ou não, dedique um tempo para fazer uma análise criteriosa de quem são esses candidatos, para ter certeza que eles vão se alinhar ao perfil determinado pela empresa. No entanto, é importante que fique muito bem consignado que a pré-determinação de critérios, ela não pode ter natureza discriminatória. E aí, infelizmente, a gente vê isso acontecendo diariamente. Não só pelas empresas, mas também até pelo Estado. Pelos entes públicos, quando vão fazer processos seletivos, muitas vezes a gente vê nos próprios concursos públicos critérios discriminatórios para a ascensão de candidatos àquela vaga. O que é muito triste que seja assim. E aí a gente vê na Justiça uma série de processos que vão diariamente ali serem protocolizados para tentar reparar justamente essa situação de injustiça que acontece tanto na seara privada quanto na seara pública, que é a de definição de critérios discriminatórios. Então, havendo por parte da empresa uma seleção com base em critério discriminatório, havendo um dano decorrente dessa atitude ilegal praticada pela empresa, haverá como consequência o dever de reparar. Então, a gente tem essa lógica de, havendo um dano e havendo entre a conduta e o dano um nexo de causalidade praticado por esse agente, a gente vai ter um dever de reparar. Então, aquela empresa que vai para o mercado tentar buscar um trabalhador para os seus quadros, mas pratica um ato ilegal, discriminando quando ela elenca esses critérios para que aquela pessoa possa compor o seu quadro de funcionários, na verdade, ela pode aí estar atraindo para si um prejuízo muito maior, porque ela vai estar cometendo uma ilegalidade. E definitivamente não é isso que a gente espera que aconteça. Doutor Carlos Henrique, ainda nessa mesma linha, quer dizer, é importante que a empresa, de alguma forma, ela se cerque, porque, de repente, a situação, para muitos, é tão comum que a pessoa acaba entendendo que já faz isso há anos e nada aconteceu e entende que está no caminho certo, quando na realidade está totalmente na contramão. É importante que as empresas tenham esse cuidado para que não tenham, portanto, aí, como diz na linguagem bem popular, o seu nome manchado. Doutor Walter, exatamente. Como a doutora Estela bem disse aqui, eu acho que essa questão já foi enraizada e já é passado, ou deveria ser passado, né? Você apresentar requisitos para cumprimento de uma vaga temporária é legítimo e deve ser feito pela empresa. Mas esses requisitos, eles nunca, jamais podem ter o viés discriminatório. Tá? Eu acho que a gente já está num caminho
que a questão da discriminação de cor, idade, sexo, a gente deveria já extinguir isso. A gente sabe que isso ainda não acontece, mas as consequências na Justiça do Trabalho, elas são sérias em razão dessas não observâncias, né? Então, eu acredito que quando um RH, quando uma empresa vai selecionar um funcionário, ela sim tem que colocar os critérios que vão atender a demanda dela, até porque é um contrato temporário, e o contrato temporário ele tem uma finalidade própria, que é atender um período sazonal, que tem um fluxo maior no comércio, vamos dizer assim, final de ano, datas comemorativas. Então, as empresas buscam algum perfil específico para isso. Só que você não pode jamais deixar de contratar um funcionário por cor, sexo, idade ou quantidade de filhos, né? Eu acho que isso daí deve ser punido até pelos rigores da lei. Então, nesse aspecto, eu estou concordando extremamente com a doutora Estela nos seus argumentos. Perfeito. Posso fazer só a doutora Estela falou de um ponto e até me relembrou aqui agora, a gente teve recente em relação ao PMDF, Doutora né? Mabel. Caiu aquela decisão de 10% só de vagas para as mulheres. Ela, inclusive, caiu. Isso é fruto de muita luta, inclusive, das mulheres dentro da corporação da Polícia Militar. Então, isso é um ganho nesse sentido, porque não deixava de ser discriminatório também, de alguma forma, você ter um limite de 10% dentro da polícia. Tinham muitas mulheres que queriam, mas não podiam ir além. Então, de fato, isso entra também no âmbito da gestão pública, né, que precisa ser discutido de maneira mais ampliada. Só uma pequena lembrança que me veio aqui agora com isso. Bom, se me permite, Por favor, doutor você César. faça a pergunta, é o seguinte, eu tentei fazer aqui uma análise do que nós estamos debatendo na bancada, e para trazer aquela questão de mais informações para os nossos ouvintes. Uma delas, que a doutora Mabel falou, que é muito interessante, que eu achei, assim, muito oportuno que ela falou, é o fato de muitos temporários se tornarem efetivados. Ou seja, foram ali, sabendo de um contrato por prazo temporário, que teria o início e o fim definido, e tendo em vista o seu desempenho, certamente, venha a ser contratado. Aí eu levanto um tema quanto o fato desse contrato seguinte, ele tem que ser obrigatoriamente um contrato por prazo indeterminado. Senão a empresa estaria cometendo uma fraude prevista na legislação trabalhista, que é a sequência de contratos por prazo determinado, nesse caso um contrato temporário, e aí esse seguinte seria um contrato por experiência, por exemplo. Tá? Isso a lei impede, porque o que seria um contrato de experiência? Seria um contrato de experimentação. O empregador vai verificar ali como é que são as atividades do empregado, se ele realmente atende aquelas necessidades do empregador, assim como o empregado também vai experimentar a empresa no sentido de saber se ele realmente quer prestar aquele serviço, continuar com aquele trabalho e tudo mais. E aí, esse contrato seguinte não poderia ser de experiência, ele automaticamente deveria ser um contrato de trabalho por prazo indeterminado, inclusive um novo contrato. Não pode ser a sequência do contrato de trabalho temporário. Eu tenho que efetivamente fazer um novo contrato com esse empregado. Lembrando, é claro, que o acordo pode ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, prazo determinado ou indeterminado, mas eu não poderia colocar um contrato de experiência seguinte, sob pena de estar ali atingindo o artigo, se eu não me engano, 451 da CLT. A previsão de que eu possa ter vários contratos com um tempo certo. Tá? Outra coisa que eu queria, Walter, mostrar aqui, que eu acho que é interessante também, é que, por mais que existam exigências no contrato temporário, a demonstração, para mim, essencial desse contrato é que ele tem que ter qual que é o objetivo do trabalho temporário. Eu tenho que demonstrar nesse contrato que existe uma necessidade temporária da empresa, por isso existe uma contratação e aí eu vou fazer uma espécie de figura triangular. Eu tenho que ter o empregado, o trabalhador temporário, beleza? A agência ou a empresa prestadora empresa prestadora não, é a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço. Então eu teria uma relação triangular onde a tomadora de serviço tem que efetivamente, inclusive prevista em lei, demonstrar que há necessidade de uma contratação temporária. Eu não posso, por exemplo, contratar simplesmente porque eu tive... vou colocar uma situação aqui, eu abri uma filial. Né? Eu não posso contratar simplesmente que eu abri uma filial e agora eu vou contratar os empregados de forma temporária. Não. Beleza? Eu tenho que demonstrar ali que há, como a gente está falando agora, né?
uma atividade comercial intensa da empresa em relação às festas de final de ano, a intensidade de compras por parte do público consumidor. Então, eu tenho que demonstrar essa situação. E aí, para isso, inclusive, na contratação de temporário, eu não posso exigir mais do que 6 meses de experiência. A previsão é que o máximo que eu posso exigir são 6 meses de experiência. Então, eu não poderia fazer essa exigência além. O que eu estou falando não é contrato de experiência, é experiência prévia. Então, se eu coloco lá como requisito para contratação, mesmo sendo um trabalhador temporário, o máximo que eu posso exigir segundo a CLT seriam 6 meses de experiência. E aí, aquelas situações que a gente está tratando aqui, eu lembrei de uma delas, que o TST decidiu ali em torno de 2015, 2016, que é a exigência de atestado de antecedentes criminais. Né? Às vezes a gente recebe, como a própria doutora Mabeli falou, aquela lista do RH e fala assim, eu quero que você traga sua carteira de trabalho, eu quero que você traga aqui o seu comprovante de residência, eu quero que você declare se você vai utilizar o Vale Transporte ou não. E lá no finalzinho, assim, letra pequenininha assim, declaração de antecedentes criminais. Isso é bom ou é ruim? É horrível, Walter. Eu não posso, né, exigir de forma indiscriminada, né? Desculpa, eu posso exigir... Mas só deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Desculpa os advogados. Walter, vai com calma, hein? Quer dizer, não é uma segurança que a empresa está tendo para não colocar, apesar de que eu sempre defendo aqui que as pessoas que cumpriram a sua pena ou que de alguma forma respondem um processo que ainda não foi transitado em julgado, não está cumprindo pena, alguma coisa nesse sentido, eu acho que a pessoa tem que merecer, portanto, a confiança. Mas muita gente pensa justamente, vou pedir para que eu resguarde, portanto, aqui os meus bens dentro da minha empresa. Quer dizer, conta para nós então. Então, Walter, você me fez lembrar aí quando eu tive que ir no TST para poder discutir sobre isso, né? E eu fiquei do seu lado, quando você falou assim, é uma segurança da empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra que uma das vertentes do direito penal, inclusive, é a gente poder ressocializar a pessoa que cometeu um crime aí, né? E que acabou tendo que... merece uma oportunidade. Exatamente. E aí nós não poderíamos colocar assim uma espécie de tatuagem naquela pessoa escrita assim, ó, você nunca mais pode participar do mercado de trabalho porque você foi um dia uma pessoa que estava à margem da sociedade. Então, mas isso não quer dizer que eu não possa exigir. Em alguns casos, quando tem uma previsão legal, eu posso exigir. A antiga lei do empregado doméstico, antes da lei complementar 150, permitia que o empregador exigisse o atestado de antecedentes criminais. A atual lei dos vigilantes e dos motoristas rodoviários também permite que o empregador faça exigência. Então, se tem uma previsão legal, eu posso fazer. Eu não posso fazer aquilo que a lei não permite, né? E a decisão do TST mais recente, ali depois de uma audiência pública que tratava sobre questões de recurso de vista de tema repetitivo, é que a exigência ela é legal, desde que fundada naquilo que você falou, Walter. Na confiança que eu vou estabelecer com o meu empregado em relação à atividade laboral que ele vai fazer. Então, quais foram algumas possibilidades de exigências? O fato do empregado estar realizando a atividade juntamente com crianças. Então, professores de ensino infantil, eu posso exigir o atestado de antecedentes criminais. Babá, por exemplo, eu posso exigir o atestado de antecedentes criminais. Cuidadores de idosos também, eu posso exigir o atestado de antecedentes criminais. Também a questão dos pessoas que trabalham com banco de dados, eu posso exigir o atestado de antecedentes criminais. Então, o TST, ele deixou o tema em aberto. Nesse sentido de eu poder exigir em alguns casos, onde eu demonstro que a exigência ela não está vinculada a uma discriminação do empregador, mas a uma fidúcia, a uma confiança necessária para o desenvolvimento da atividade laboral. Tá? Empregados que trabalham com ferramentas perfuro-cortantes, eu também posso exigir. Ok? Então, veja, nesses casos, a gente tem uma possibilidade de exigência, como você falou, tendo em vista a segurança da contratação. Mas eu também não posso, ao contrário, exigir de forma indiscriminada a apresentação de atestado de antecedentes criminais, de forma a não ter o vínculo necessário para aquela exigência. Não por nada, Walter, mas vamos lá, eu vou ser contratado no escritório de advocacia. E aí respondi por uma determinada ação penal lá. E a ação penal se trata sobre alcoolemia, por exemplo. Eu acho que a relação entre a alcoolemia e o atestado e a apresentação do atestado e a exigência que estão me fazendo de contratação, ela é irregular. Entendeu? E aí, nesse caso, cairia aí numa possibilidade de uma ação contra o empregador, como muito bem o Dr. Carlos pontuou, que
aonde efetivamente a justiça vai mostrar a sua força, né? Para determinar que o empregado tem ali o empregado tenha direito a uma reparação de dano causado contra a sua imagem, né? E aí, para mim, esse dano moral, inclusive, é aquele dano moral em repsa que a gente entende que é presumido pela mera exigência. Doutor Carlos Henrique, o que o senhor pontua no que constatou, pelo menos falou aqui o doutor César Alexandre? Concorda com ele? Concordo totalmente, perdão. É exatamente isso. A lei, ela tem que ser ela é muito clara aonde você pode ou não pode. Tem limites, né? A gente tem que ter sempre em mente essa questão dos limites. Quando a gente extrapola os limites, a consequência dela é a reparação. Isso não tem a menor dúvida, tá? Eu lembrei até, Walter, de um tópico aqui que a doutora Maristelli falou agora, quando ela disse que os funcionários tinham ciúmes. Doutora Estela, né? Ou Mabelle? Mabelle, perdão. Mabelle. Eu chamei as duas no ar, entendeu? Perdão. O que acontece aqui? Esses ciúmes nem deveriam existir. Por quê? Porque quando um funcionário ele entra para assumir um cargo temporário de uma função, por lei, por previsão de lei, ele tem que ter o mesmo salário e os mesmos benefícios do funcionário que ali está. Não pode ganhar menos. O mesmo, não pode ganhar menos nem mais. Tá? Então ele tem que estar no mesmo nível hierárquico da função do que ele está do contrato temporário, sob pena de desvirtuamento do contrato. Então, isso daí a gente vê muito na prática. Tá? Uma coisa, por exemplo, que chama muito a atenção, quando a gente está falando aqui de discriminação, assédio, eu já tive procura, por exemplo, funcionária que engravidou no período do contrato temporário. Ela tem direito à estabilidade? A resposta é clara, não. Não, porque o contrato ele é temporário. Ele é um Mas o Supremo decidiu recentemente que sim. Que não. Que não? Que não. A decisão até onde eu tenho é que ela figura ainda como não. Doutora, vamos lá entrar nesse assunto então. Vamos lá, então. Vamos lá. O que eu tenho visto, o que eu vi recentemente em relação à decisão do Supremo é de que nem é sim nem é não. O que acontece é o seguinte: essa estabilidade ela diria respeito à impossibilidade de que ela fosse desligada durante aquele período em que há o contrato temporário. Perfeito. No entanto, com o fim do prazo estabelecido para o término do contrato temporário, não haveria, portanto, uma postergação dessa estabilidade para um prazo além do término do contrato de trabalho temporário, porque aí eu estaria desvirtuando a própria figura do contrato temporário, que essa era a forma de decisão anteriormente do TST, né? Em que ele entendia que havia, sim, a postergação dos efeitos mesmo após o fim do trabalho temporário. O que eu tenho agora engravidei durante a vigência do meu contrato temporário. Eu posso ser demitida? Eu posso ser desligada nesse tempo em que eu estou no meu trabalho temporário? Nesse período, não. Porque eu vou ter a estabilidade enquanto o contrato de trabalho temporário permanecer. Mas aquele meu contrato temporário, pela própria natureza, ele tem um prazo para acabar. E aí não vai continuar existindo responsabilidade do empregador com aquela empregada gestante ou que está no estado puerperal, findo o tempo determinado para o contrato temporário. E aí os meus colegas podem... Eu tenho aqui a matéria aqui da própria agência, eu gostaria até que os senhores acompanhassem e depois comentassem a matéria que está publicada aqui na nossa agência de notícias desde o último dia 5, onde tem um título: Gestante contratada por tempo determinado pela administração pública, quer dizer, foge do privado, né? Tem direito à licença maternidade, decide STF. Apenas que o primeiro parágrafo dizendo assim: o STF decidiu que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou em cargo em comissão tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o segundo parágrafo arremata: a decisão foi tomada no julgamento do RE, recurso extraordinário, e o entendimento do tribunal deve ser aplicado a todos os processos semelhantes nas instâncias inferiores, pois o recurso foi julgado sob sistemática da repercussão geral. Nele, o Estado de Santa Catarina questionava a decisão do Tribunal de Justiça local, que havia garantido
esses direitos a uma professora contratada pelo Estado por prazo determinado? Com os senhores, doutor Carlos. Walter, é aí que está aquela questão Pois da não. diferença dos contratos. Perfeito. Quando a gente Que os fala senhores de... explicaram muito bem no início. Isso. Quando a gente fala de contrato determinado, Sim. você está certo. E essa decisão é o que É prevalece hoje. Perfeito. Tá? É diferente, então, De do contrato trabalho temporário temporário. que nós estamos falando. Exatamente. Porque o Perfeitamente. que acontece? O contrato determinado, ele tem o início e o fim. Só que a lei dele é completamente diversa da lei do contrato temporário. Tá? A questão do contrato temporário, ela não pode ser desvirtuada, e você estender a estabilidade, você estaria totalmente desvirtuando esse contrato, ou seja, ferindo a lei. Então a gente tem, e essa questão é muito legal a gente trazer aqui, porque, como eu disse no início, ela é muito tênue, é uma coisa muito pequena que diferencia os contratos de trabalho determinado, temporário, intermitente. E esses requisitos confundem muitas pessoas. Então, assim, você está extremamente certo, a decisão é correta e é aplicada hoje em contrato determinado. Agora, quando nós falamos do contrato temporário, gestante não tem a estabilidade gestacional. Terminou o contrato, findou. Tá? E outra questão também importante pode ser demitida? Pode. Se for por justa causa, ela pode também ser demitida no contrato temporário. Deixa eu saber com a doutora Mabeli. Quer dizer, uma gestante pode ser contratada para o trabalho temporário? Eu quero, inclusive, fazer uma pequena ressalva aqui na fala do Dr. Carlos. Acertei, né? O nome? Dr. Carlos. Só voltar aqui um pouquinho antes, volta aqui é o seguinte, um ponto que a gente escuta muito no RH, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho essa explicação, eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Que é assim, a gente às vezes tem pessoas na mesma função com salários diferentes. E aí eu tenho uma exceção, que é quando eu tenho um plano de cargos e salários estruturado dentro de uma empresa, que me permite faixas salariais diferentes. Então, isso é muito importante de falar, porque muitas vezes acontece de você estar ali, você entrar e tem uma pessoa que, por exemplo, eu entrei como analista pleno. Já tem um analista pleno ali que está ganhando R$500 a mais do que eu, só que ele também é analista pleno. Isso é possível, sim. Eu tenho um plano de cargos e salários que pode determinar o meu caminho ali dentro de faixas salariais. Isso é exatamente para reconhecer o quê? Que eu posso caminhar e entrar com experiências diferentes e ter esse reconhecimento dentro de uma faixa salarial prevista dentro de um plano de cargos e salários, que inclusive geralmente é validado até em sindicato, né? Então, só essa pequena ressalva que eu acho que é importante, porque eu posso ter esse caso de ter um temporário junto com um efetivo com salários diferentes, dependendo da situação do plano de cargos e salários. Confere? Não, Walter, permite? Por favor. O que acontece aqui? Quando eu fiz esse adendo, essa questão, quando a gente fala que o temporário vai entrar no cargo e ele tem que ter o mesmo salário, se um analista 1 ganha 2.000, esse temporário que vai entrar nesse cargo de analista 1, do temporário da função dele, tem que estar com o mesmo salário. Tá? Não pode confundir exatamente esse cargos e salários, porque nós temos progressões, tá? E até a antiguidade, essas questões que a própria lei distingue. Mas o contrato temporário, para um cargo da finalidade, ou seja, a gente tem que ter o mesmo salário. Perfeito. Isso é bem importante porque é uma das questões que a gente mais vê dentro da estrutura das empresas. As pessoas querendo comparar salário, né? Isso é a coisa mais comum. Perfeito. Sobre gestante ser contratado, eu desconheço essa possibilidade. Gestante ser Mas contratar. não estaria cometendo uma discriminação? Me permite, Walter. Pois não, eu coloquei doutor aqui- César. eu Vamos coloquei colocar a o questão- tema vamos eu coloquei esclarecer. Até tinha anotado aqui a questão do atestado de não gravidez. Seria a minha pergunta, mas eu resolvi mudar, mas vamos lá. Porque vamos lá, eu não posso exigir, dentre aquelas nossas exigências, e assim, para mim é incrível a gente ter que colocar isso na CLT, se eu não me engano é o artigo 391 ali da CLT, que fala que o fato da mulher contrair matrimônio ou estar em estado de gravidez, isso não é um motivo para justa causa. Então, o contrário. Hoje a gente já tem a súmula 244 do TST, que essa súmula, Walter, que provavelmente o Supremo está utilizando nesse caso lá de Santa Catarina, Sim. porque, vamos lá, por mais que seja uma professora e que tenha um vínculo com a administração pública, ela não está vinculada ali, então, numa relação de emprego específica, não sei qual é a forma de contratação, mas ainda que fosse uma servidora pública pura, aquela contratada pela 8.112, beleza? Ou seja, sendo estatutária, a previsão de estabilidade para a empregada gestante, ela está no ADCT. Ela está no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, no artigo 10, inciso 2, a linha B, que fala que o período da estabilidade é do reconhecimento da gravidez até 5 meses após o parto. Então, não abarca somente a empregada seletista.
mas também a empregada, nesse caso, a empregada seletista, como também nesse momento, tá? Qualquer mulher que venha a estar durante o curso da sua relação de contrato de trabalho com o estado gravídico, exceto, nesse caso aí, a empregada que tem um contrato temporário, mas como falou a doutora Estela, ela não tem direito à estabilidade, ela tem direito à estabilidade e não tem ao mesmo tempo. Ela tem direito à estabilidade no curso do contrato. Se o contrato for de 180 dias, o empregador, sabendo que ela está, mesmo não sabendo, né, mas reconhecendo o estado gravídico, ele não pode demitir no curso 180 dias. O que ele tem que esperar? Acabar o contrato. Se ele é de 180 dias, espera encerrar o contrato. O que a gente está falando, então? Vamos lá, fazer aqui uma forma... vou dar um exemplo, Walter. Uma empregada que tem um contrato de trabalho por prazo determinado pela experiência, o prazo máximo desse contrato é 90 dias. Dentro desses 90 dias, ele pode ser prorrogado por um único período. Então, eu posso ter um contrato de 30 mais 60, eu posso ter um contrato comum, aquele 45 mais 45, 20 mais 70, Mas não beleza? pode passar de 90. Não pode passar de 90. Mas digamos que ali, quando ela estiver perto do finalzinho da primeira prorrogação, porque só tem uma, né? Então, ela contratou ali, foi contratada por 45. E ela vai ficar por mais 45 dias, eu prorroguei o contrato de experiência, lá no finalzinho da contratação, a empregada informa que está em estado gravídico. Beleza? Sim. Walter, mesmo que esse estado gravídico tenha ocorrido antes do contrato, já tem decisão do TST no sentido de reconhecer a estabilidade da gestante. Por quê? Eu não estou protegendo a mãe. A ideia da lei, o espírito da lei aí, a virtude dela é proteger o nascituro. Então, concede-se a essa empregada o direito à estabilidade. E veja, ela vai ultrapassar então aquele prazo de 90 dias do contrato. E transmuta-se o contrato para um contrato de trabalho prazo indeterminado, diferente do contrato temporário, que eu não posso rescindir o contrato no curso do contrato, por ela estar grávida. Eu posso rescindir quando? Quando finalizar o contrato. Houve o término do contrato pelo decurso do prazo, e aí eu não tenho que continuar com essa contratação. Então, assim, eu coloco 2 pontos. O primeiro deles, a não exigência do empregador de atestado de não gravidez, né? Porque o atestado seria esse de não gravidez, não é permitido. E a contratação de empregada gestante, caso venha se contratar, ela certamente terá direito à estabilidade. Entendi. Doutora Estela, a senhora concorda? Iria acrescentar alguma coisa no que foi dito aqui, debatido? Não, perfeito, é exatamente isso. A gente até vê essa possibilidade de contratar a funcionária gestante com a estranheza justamente porque não é comum. Existe ainda no mercado, de fato, uma discriminação muito grande em relação a mulheres que que não têm filhos ainda, mas que estão na idade propícia para ter filho, porque eu falo idade propícia porque o nosso corpo é muito cruel, né, doutora Mabel? A gente, hoje em dia, num ritmo de vida absolutamente acelerado, em que a mulher foi para o mercado de trabalho, mas não abandonou as suas atividades, e a gente tem muitas vezes 2, 3 turnos de trabalho, né, quando não mais. E a gente tem essa relação muito complexa de assumir muitas responsabilidades. Então, a gente, hoje em dia, tenta postergar ao máximo o momento de ser mãe. A maternidade, hoje, ela vem ocorrendo muito mais tarde para mulheres que estão ocupando postos de trabalho, justamente porque elas querem não só ter um emprego, mas muitas vezes também construir uma carreira, que vai muito além, né, de ter um emprego antes de exercer a maternidade. E aí, mas o relógio biológico, ele tem ali o seu limite, né? A ciência evolui, mas ainda assim a gente tem aquela idade. E quando as mulheres chegam na idade até ali no máximo 35, 36 anos, entre os 30, né, 20 e poucos, 30 e poucos anos, e não tem filhos e manifesta o desejo de ter filhos, porque apesar de discriminatório, mas a gente vê que ainda é muito comum esse tipo de pergunta quando você está se submetendo a uma entrevista de trabalho. A gente tem aí um reflexo de tudo aquilo que a gente falou, que não é o ideal que aconteça, mas que, de fato, é um tratamento diferenciado, sim, para essas mulheres ocuparem postos de trabalho,
revelando mais uma dificuldade diante das tantas que já existem para ocupar postos de trabalho significativos pelas mulheres. Doutora Mabel, nós temos 3 minutinhos de vencer aqui a primeira hora. Falei para o senhor, viu, doutor Carreira? Rápido, viu? Antes de vencer aqui a primeira hora. Quer dizer, perde ponto numa entrevista para emprego temporário, vamos colocar dessa forma, quando é perguntada à mulher, você pretende ter filhos? Ela disser sim. Está justamente nessa fase de idade, como muito bem pontuou aqui a doutora Estela. Perde ponto essa candidata? Não deveria, mas acontece. É como a gente está dizendo, né? Na prática, a realidade é essa. Muitas vezes, esse quesito da mulher ser mãe ou não, a quantidade de filhos que ela tem, a disponibilidade de horário que ela tem, são questões que são colocadas à mesa e não são colocadas para o homem, mesmo ele sendo o pai da criança, né? Então, põe para a mulher, mas para o homem não. E isso é discriminatório, de maneira muito clara e muito aberta. Inclusive, isso vem sendo pauta recente até, né, nas redes sociais. Vem se falando muito sobre isso, essas perguntas serem sempre direcionadas às mulheres e não aos homens. Então, o que eu sugiro a gente precisa avaliar a capacidade laborativa. Esse é o objetivo de uma entrevista, eu conhecer o perfil comportamental, o perfil técnico e entender se aquela pessoa é capaz de desempenhar aquela função. A vida íntima dela, cabe a ela se organizar. Assim como a gente, né, não faz perguntas para quem está fazendo a entrevista, a gente também não tem que fazer para o candidato nesses detalhamentos, sabe? De, olha, quem vai ficar com seu filho enquanto você estiver trabalhando? Pergunta super comum para mulher. Você tem quantos filhos? Quem vai ficar com ele? Quando tiver que levar no médico, como é que você vai fazer? Né? Aí eu acho que nessas horas o entrevistador ele esquece que ele teve uma mãe também, né, que cuidou dele, que precisou trabalhar. Então acho que esse é um ponto importante da gente relembrar, que é isso. A gente precisa avaliar a capacidade laborativa. Esse é o ponto, seja ele num temporário ou num efetivo. Mas o candidato, de alguma forma, ele está sabendo que esse conjunto de colocações de perguntas, dependendo do que ele responder, pode lhe ser prejudicial naquela vaga que está almejando? Sem dúvida, Walter. Hoje em dia, infelizmente, tem muito manual de entrevista pronto na internet, né? As pessoas já são treinadas para responderem exatamente aquilo que elas veem lá como adequado dentro da internet, já vem com respostas prontas, que inclusive é muito ruim, sabe? Se a gente não souber fazer uma entrevista da maneira adequada, você acaba com o manual pronto ali, olha, qual que é o seu defeito? Perfeccionismo, aquelas coisas clássicas, assim, para você ficar sempre bem, como se o candidato tivesse a obrigação de ser perfeito. E eu sempre digo, gente, se eu saio de uma entrevista e a pessoa é perfeita, tem alguma coisa de muito errado. Todo mundo está ali com seus pontos a desenvolver, né, com as suas limitações, isso faz parte. Eu identificar isso para trabalhar dentro da organização, isso faz parte da entrevista. Qualquer candidato que entre, qualquer colaborador, qualquer servidor, ele traz consigo um conjunto de capacidades técnicas e comportamentais e traz consigo características que ele tem que desenvolver também e capacidades técnicas também a desenvolver. E a gente precisa entender isso como RH e como gestão. A gente precisa sempre estar acompanhando e desenvolvendo esse colaborador, esse servidor, para que ele consiga avançar. Se eu tenho expectativa de um super-homem ou super-mulher, não é na entrevista de emprego que a gente vai alcançar isso. O entrevistado, ele tem direito também de perguntar sobre a empresa, se ela é uma boa pagadora? Não vai ser de bom tom, talvez, perguntar se é boa pagadora, mas ele tem o direito de perguntar sobre a empresa. Inclusive, eu recomendo o quê? Faça uma pesquisa antes sobre a empresa, né? É importante. Entre no site, procure, demonstre, inclusive, isso demonstra iniciativa, conhecimento. Fazer perguntas sobre qual a proposta da empresa, o que se espera daquele cargo. Isso é uma pergunta muito importante. E tem direito, sim, é importante que essa conversa seja aberta, né? É uma escolha, é quase um casamento, um emprego. Gente, pois não, doutora, um minuto, por favor. Não, então não, se ela tem um minutinho, pode. Sim. Pode falar. Tá, então me desculpe, mas eu Sem queria problema. só fazer um rápido contraponto aqui. Por favor. Sem querer discordar do que eu acabei de dizer, absolutamente, não é isso. Mas eu quero trazer também um olhar diferente para isso que a gente vem falando sobre a questão da empregada gestante, que é o olhar do empregador numa realidade brasileira, socioeconômica, em que quando a gente fala de empresa, de empregador, o nosso pensamento primeiro é daquelas grandes empresas, dos grandes contratantes. Quem é que está contratando? É aquela empresa que tem 1.000, 2.000, 20.000 funcionários. Só que a realidade de 99,9% das empresas do Brasil não são dessas grandes empresas. São de micro e pequenas empresas. É do microempreendedor individual, que é alguém que não tem um orçamento muito grande, que é de alguém que não tem, muitas vezes, condições de, ao final daquele exercício financeiro, receber o próprio lucro e paga os seus empresários, os seus funcionários ou o seu funcionário com muita dificuldade. Então, é preciso que a gente compreenda em que realidade está inserido também esse tipo de prática,
para que a gente não pense que é uma prática discriminatória, Sim. pura e simples, por ser discriminatória, quando, na verdade, é porque a gente tem também empresários que estão aí absolutamente sufocados Sim. e que querem, ao máximo, não ter que ficar com a corda ainda mais no pescoço e assumir encargos que provavelmente possam não pagar mais à frente. Bom, nós estamos vencendo aqui a primeira hora do nosso debate. Vamos ser para o intervalo, mas já estaremos de volta e vamos dar sequência ao programa com mais 59 minutos. Vamos então para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Ok, estamos de volta, são 16 horas mais 6 minutos com o debate dentro do Justiça na Tarde. Conosco, hoje estão os nossos convidados e convidadas, doutor César Alexandre Marinho, doutora Estela Nunes, doutora Mabelle Roque e também doutor Carlos Henrique Marques. E é evidente que aqui no nosso intervalo, não pensem os senhores que todos nós ficamos aqui quietinhos, né, esperando abrir o microfone para a gente retornar. Incendiou realmente aqui durante o intervalo, botando aqui esse debate, que eu gostaria de trazê-lo com os microfones ligados. E começou com a senhora, não é, doutora Mabelle? Quando a senhora questionou, portanto, aí a questão da gestante. A senhora pontuou de que nunca conheceu uma gestante que tenha sido contratada para um serviço temporário. Quer dizer, e a senhora, enfim, acabou acendendo um bom debate aqui dentro, porque existe quem entende que se ela vier a ser contratada como temporária, de alguma forma, não compromete mais ainda, ou não compromete, portanto, a empresa. A senhora continua pensando assim, para a gente poder voltar neste tema aqui e trazer a opinião dos demais convidados, doutora Mabelle? Um debate polêmico, né? O que acontece? Eu não conheço organizações que tenham contratado gestantes para cargos efetivos, tá? Sim. Temporário, às vezes acontece quando o temporário ele é bem determinado de fato. Se eu estou no início de uma gestação com 2 meses e aí eu vou para um trabalho ali que é de 3 meses, ok, porque é um início de gestação. Mas realmente não é uma prática de mercado. Não Sim. é de fato uma prática de mercado a contratação de gestantes, até por se entender, e aí também, né, já enraizado na nossa cultura, de que a gestante ela não vai ter talvez a plena capacidade laborativa que ela teria sem estar gestante, pelas limitações que a própria gestação traz, dependendo da atividade que ela tenha. Mas como a gente estava fazendo o debate aqui, esse é um ponto que é polêmico, que precisa de um contraponto importante também, que tem a ver, como a doutora Estela trouxe um pouquinho antes do intervalo, né, que é esse contraponto dos encargos trabalhistas e da capacidade financeira, da capacidade de sustentabilidade das organizações, das empresas, quando a gente diz de pequenas e médias empresas, né? Uma coisa é eu falar dessa estrutura quando eu estou falando de uma empresa de grande porte, que ela tem um faturamento, ela tem condições de colocar ali políticas de inclusão, políticas de valorização com muito mais facilidade. Quando eu digo de empresas de pequeno porte, de médio porte, essa questão já é limitada. Muitas vezes eu tenho uma empresa de pequeno porte com 5 colaboradores, se 2 ficam gestantes e se afastam, de fato isso traz, de alguma forma, onera para aquele empresário. Porém, a gestante também ela não tem culpa disso, né? A gente não pode, como mulher, ser responsabilizada por estar gestante. Então, esse é um ponto polêmico, de fato, a gente entender que há, de um lado ali, um colaborador que não fez uma programação e que pode acontecer de fato, e a mulher tem esse direito, sim, de gerir, né, de gestar uma criança, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um contraponto ali que é esse empresário, essa pessoa que está ali à frente da organização e a capacidade de manter ali a sustentabilidade dentro dessa empresa. Queria trazer até um outro ponto, na verdade, que recentemente, inclusive, eu soube de uma empresa que fez uma promoção de uma gestante durante a gestação, tá? Não tinha visto nenhuma até então e achei o máximo, achei super bacana. Que é o que? Você valorizar de fato o colaborador que já está na tua organização, já está ali trabalhando, você já conhece o trabalho dele, e aí no meio do desempenho do trabalho ela ficou gestante, e aí depois de um tempo, ainda já na sua gestação, acho que com 3, 4 meses, ela recebeu uma promoção. Isso também não é uma prática comum de mercado. Porque a tendência é sempre pensar o quê? Olha, orçamento. Se ela vai se afastar lá na frente, eu não vou dar essa promoção agora. Eu vou esperar ela retornar para pensar nessa promoção. E eu achei super bacana
bacana, e isso diz muito da cultura daquela empresa, né? E a gente não pode deixar de trazer esse ponto que é o quê? O tipo de empresa que eu estou inserida e o tipo de cultura que eu quero trazer. E isso é uma responsabilidade, esse tipo de reflexão, mesmo sendo polêmica, é uma responsabilidade que a gestão de pessoas tem que trazer para a mesa com a liderança. Esse tipo de discussão é o que o RH precisa fazer, né? Muitas vezes o RH se coloca muito como sendo ali o bedel, que fica cuidando da entrada, da saída, da folha de ponto, do pagamento, do dia que faltou, do atestado, mas não traz de fato essas discussões estratégicas, que é a gente colocar, as dores também que existem ali dentro das empresas. Não existem só facilidades, existem temas difíceis e existem políticas que precisam ser pensadas para as pessoas, para a valorização dessas pessoas, até porque quanto mais valorizado eu me sinto, isso tem inúmeras pesquisas que falam sobre isso, quanto mais valorizado eu me sinto, a minha capacidade produtiva é maior, a minha entrega é de maior qualidade. Então eu tenho um custo-benefício muito grande ali também. Quem gostaria de responder ou avançar no tema? Doutora... Eu quero Doutora rapidamente Estela, só por fazer favor. uma colocação para que a gente possa avançar, mas quando eu comecei falando, né, no finalzinho ali do nosso primeiro bloco, sobre essa questão das micro e pequenas empresas, repito, hoje a gente tem que 99% da atividade econômica no Brasil é desenvolvida por micro e pequenas empresas, incluindo os MEIs, né, que é o microempreendedor individual, que vai ter ali um faturamento médio muito baixo. O que ele tira de lucro da sua atividade econômica é ainda algo muito pequeno. A gente tem hoje uma realidade de autônomos, de pessoas que desenvolvem atividade por conta própria e que muitas vezes, com muito esforço, conseguem contratar um funcionário apenas. E eles têm a responsabilidade perante esse funcionário que a empresa grande, que tem os seus 20 mil, 50 mil funcionários tem. Então... quando a gente fala de contratar funcionária gestante, a gente fala de uma questão muito importante, que é do acesso efetivo da mulher no ambiente de trabalho, porque a maternidade, embora definitivamente não precise ser exercida por todas as mulheres, mas será por boa parte delas. Então, é preciso que quando a gente fale do acesso da mulher no mercado de trabalho, a gente fale sobre o acesso enquanto ela está gestante, já que é um momento da vida de muitas mulheres. Mas é preciso que a gente não faça isso de uma maneira dissociada da realidade socioeconômica na qual estamos todos inseridos. Então, é preciso proteger a mulher no ambiente de trabalho e é preciso proteger esse nascituro ou esse bebê, né, depois que ele nasce. Mas é preciso fazer isso sem onerar desproporcionalmente, muitas vezes, um trabalhador ou uma trabalhadora que está ali travestido de empresário, porque a legislação assim o fez formalizar, mas que também está ali para levar o pão de cada dia para casa, que muitas vezes também são mulheres e também são mulheres que também são gestantes e que não vão ter os direitos trabalhistas, mas que desenvolvem uma atividade de retorno econômico muito pequeno e que são expulsos do mercado. Essa é a realidade pela alta carga que aí eles são colocados. Então, é preciso que as políticas públicas e a legislação pense na realidade de todos os envolvidos, porque senão a gente vai estar criando um sistema que não vai se tornar bom nem para o empreendedorismo, nem para as mulheres, com uma realidade como essa que a gente está discutindo aqui hoje, de que a letra da lei vai estar escrita no papel, mas a prática vai mostrar que mulheres não são contratadas quando estão grávidas, porque não há nenhum incentivo para isso para as empresas. Doutor Carlos e doutor César, o que os senhores gostariam de acrescentar? Walter, só, não, eu não vou acrescentar, eu vou colocar mais lenha na fogueira. Opa. Vamos lembrar também que o direito à estabilidade e também os direitos previdenciários é dado, né, aos adotantes e guardiães. Então, não somente a empregada gestante vai ter direito ali em relação à estabilidade e em relação a essa possibilidade também de reconhecimento de uma permanência no emprego, lembrando, né, não no caso do contrato temporário, porque no contrato temporário a gente vai finalizar ali com a prestação de serviço, encerrada a prestação de serviço, mesmo ela estando gestante, ela não tem direito à continuidade desse contrato. E aí eu entendo, paralelamente, né, doutor Carlos, que o mesmo acontece para a empregada ou empregado adotante, né?
que não vai ter continuidade ali se ele estiver realizando a adoção naquele período do contrato de trabalho temporário. Mas um outro contrato de trabalho, ele teria direito, então, portanto, à estabilidade. E aí eu só tô pegando um gancho que ficou faltando, acho que no bloco passado, é que assim, a doutora Mabelle falou que tem perguntas, né? Quantos filhos você tem? Né? E com quem você vai deixar seu filho quando ele estiver doente, por exemplo, e tal. Eu lembrei aqui, né? Que a CLT permite que você, empregado ou empregada, acompanhe seu filho em uma consulta, né? Um dia de consulta por ano. O resto você manda ele sozinho. Tô brincando, Walter, tô brincando. Vai mandar sozinho não, deixa ele lá, tá? Só pode adoecer uma vez por ano, né? Só pode adoecer uma vez por ano. Doutor Carlos. É exatamente isso, Walter. O que acontece aqui? Só para retomar o assunto por o contrato temporário, quando a gente fala de gestante, a gente teve até uma discussão gostosa aqui agora no intervalo, essa estabilidade ela não pode ser dada e ela não pode ser dada por uma finalidade própria, que é o contrato temporário fixado até 270 dias. Pronto. Até porque a lei 6.019, o que ela diz? Se o contrato ultrapassar 270 dias, ele é desvirtuado. Tanto é que você pode renovar, depois dos 270 dias, você pode renovar o contrato temporário desde que você respeite o lapso de 90 dias. Porque se você não respeitar esse lapso de 90 dias, ele vira contrato indeterminado. Então, quando a gente fala de um contrato, de uma estabilidade gestacional, e aí muitos devem ficar, mas por quê? Não tem lógica não dar estabilidade. É porque a própria lei fixou o limite máximo para que o contrato seja temporário. Porque se não tiver esse limite, aí a gente está falando de um contrato indeterminado. É exatamente essa a consequência. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou encaminhá-la para a doutora Estela, até porque a pessoa diz que é aluno da senhora na UNB, aluno não quis se identificar com medo de ter uma notinha mais baixa. Eu sei que a senhora não vai vingar de forma alguma, muito pelo contrário, né? Mas vamos aqui, a pergunta é justamente essa, doutora. E se, ainda na questão no caso aqui da gestante, né? A pergunta é esta: e se a empresa foi comprada, o novo empregador também assume o contrato de trabalho estável da grávida? E se estava em contrato temporário? Com a senhora, doutora Estela. Ontem foi dia de prova, Walter, então... Essa questão caiu? Eu acho que eles estão querendo a resposta. Eu já recebi algumas mensagens. Professora, a senhora vai dar o gabarito da prova? Eu acho que eles aproveitaram o momento da Rádio Justiça para que eu trate desse assunto. Mas o que acontece é que quando a gente fala assim de um modo muito genérico, compra de empresa, mas independentemente da forma como houve a compra dessa empresa, se foi uma fusão, se foi uma incorporação, se foi um contrato de trespasse, se foi uma cessão de cotas, independentemente da forma como houve, né, essa relação comercial, aquele que está adquirindo a empresa vai assumir todas as obrigações trabalhistas que tinham sido firmadas anteriormente. Então, a gente não tem mudanças em relação a isso. E em relação ao contrato ser temporário, a gente tem a mesma situação que muito aqui foi explicada, muito bem, foi explicada aqui por Dr. Carlos, de que a gente vai cumprir ali o período determinado e após isso a gente não tem mais vinculação. Acho que a gente tratou desse tema, falou desse tema aqui já bastante. Só deixando claro também que é também uma forma de estímulo para que essas empresas possam ir ao mercado para buscar esse tipo de trabalhador, porque, de certa forma, há ali um aquecimento da economia, né? Porque eu tenho pessoas que são incorporadas à empresa, para a empresa é interessante. Para o trabalhador que não está trabalhando, vai trabalhar ainda que por um determinado período de tempo, mas também vai estar recebendo, o que faz com que a economia circule. Então, é também um incentivo para uma contratação que tem um propósito e uma necessidade muito específica, porque se você estende demais a vinculação dessa empresa com esse trabalhador, você desvirtua a figura jurídica que foi criada justamente para que possa haver essa contratação simples, rápida e efetiva. Nessa mesma linha, doutora Mabelle, quer dizer, aí a empresa gostou do perfil, do trabalho,
desse temporário ou dessa temporária e quer contratar, portanto, aí essa pessoa de forma efetiva. E aí? A pessoa tem que ser, de certa forma, dispensada de 90 dias voltar? Pode ser contratada de forma imediata, inclusive podendo superar o prazo de experiência? Como é que é isso? Eu até acho que melhor do que eu para responder vai ser o doutor César, porque ele já começou até falando um pouquinho sobre isso, né? Que, na verdade, eu passo a ter um outro contrato, não é uma continuidade do temporário, né? Mas eu vou até deixar com ele, que é mais adequado para eu não correr o risco aqui. Vamos com o senhor, doutor César. Vamos lá, doutora Mabeli. Deixa eu só fazer uma interdisciplinaridade rapidinho. À vontade. Muito legal o que a doutora e professora Estela falou. E aí, professora, eu acho que você até merece dar ponto para esse aluno. É melhor ele falar quem ele é. É melhor ele falar quem ele é, porque ele fez uma pergunta que tem uma interdisciplinaridade muito grande, né? Ela envolve ali o direito empresarial, envolve o direito do trabalho e uma alteração recente da CLT, que foi a Lei 13.467 da Reforma Trabalhista, trazendo o artigo 448, dizendo que a responsabilidade passa a ser totalmente do sucessor. Né? Ele exclui a responsabilidade do sucedido ali. Se me permite, Walter, eu vou até ler aqui, porque eu vou fazer uma colinha aqui como aluno, né? Ninguém está vendo, doutor. Isso. O 448-O da CLT fala assim: caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previsto no artigo 10 e 448 dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para empresas sucedidas, são de responsabilidade do sucessor. E o parágrafo único fala assim: a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência, mas só se ficar comprovada a fraude. Né? E aí a gente até pode imaginar ali uma sucessão não empresarial, mas uma sucessão de cotas, em que ainda assim o sócio que se retira da sociedade de forma jurídica, sem fraude, ele só tem uma responsabilidade subsidiária. Ele fica ali naquelas possibilidades ali do benefício de ordem, artigo 10A da CLT, que fica primeiramente a empresa responsável pelas obrigações trabalhistas, depois os sócios atuais da empresa e, por fim, os sócios retirantes. Então, eu acho que o aluno aí conseguiu atingir aí um direito empresarial, direito de trabalho. Eu acho que merece até ponto, professora. Vou pensar. E nesse caso, Walter, eu entendo, e aí, dando uma interpretação da CLT, de que não haveria a possibilidade de nós darmos continuidade àquele contrato específico, que é um contrato temporário. Certo. Por quê? Porque o contrato temporário ele é um contrato sui generis. É temporário. Exatamente, ele vai ter um prazo para início e fim. Se eu quiser dar continuidade, é claro que o período que esse empregado trabalhou, ele vai ser como se incorporado ao novo contrato. Então eu vou fazer um novo contrato com esse empregado, só que por prazo indeterminado. Né? Eu não vou começar a contar ali, ou seja, eu não vou fazer um encerramento contratual, até pelo princípio da continuidade da relação empregatícia, para no dia seguinte contratá-lo novamente e falar assim, beleza, vai desempenhar a mesma função. Que é o contrário que diz o princípio da continuidade da relação de emprego. O que o princípio da continuidade diz? O empregado quer continuar sendo empregado, ele quer ser empregado, porque para ser empregado ele é bom. Então, aquele período que ele já trabalhou, ele vai contar para o próximo contrato por prazo indeterminado, não podendo ser um contrato de experiência, como eu falei para vocês, o artigo 451, se eu não me engano, da CLT, impede a sucessão de vários contratos por prazo determinado, e aí, de forma, utilizando a analogia, o contrato temporário, como ele tem um prazo específico, ele não poderia ser continuado por um prazo determinado, até porque eu já sei como é que esse empregado trabalha, eu já experimentei a atividade desse empregado, inclusive experimentei que eu quero contratá-lo agora de forma efetiva. Então, se é de forma efetiva, um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Por que eu entendo que não poderia ser aquele contrato específico, temporário, ou seja, simplesmente a continuidade dele? Porque o contrato temporário ele tem uma característica de desenvolver atividades que são de cunho temporário do empregador. Né? É a demanda maior por parte da sociedade de consumo, é a intensidade de uma determinada atividade que o empregador tem naquele momento específico, né? E aí por isso é que eu não poderia ter um contrato, porque agora, lembrando que o contrato de trabalho, ao o empregado se subordinar ao empregador, ele não se subordina ao contrato especificamente, mas sim ao empregador. Então ele vai ter outras ordens, inclusive, a cumprir, não aquelas do contrato temporário. Então, por isso eu entendo que seria certamente, Walter, um contrato de trabalho por prazo indeterminado, logo após o contrato temporário, resguardando aí a questão de que, caso, como o Dr. Carlos falou, caso ele demorasse, caso ele permitisse um lapso temporal
de 90 dias após o término daquele contrato, ele poderia contratar novamente num contrato de trabalho por prazo temporário, ok? Ou seja, eu teria um contrato temporário de um determinado período, e esse contrato, como eu falei para vocês, é uma relação triangular, é entre empregado temporário, trabalhador temporário, a empresa que presta aquela mão de obra, a empresa agência, como a gente costuma chamar aqui, né? E o tomador de serviço. E me parece que se ele vai ser contratado diretamente, mais um motivo para que ele possa ser contratado diretamente pelo tomador de serviço. Então, se é uma outra personalidade, inclusive, mas claro, e aí, doutor Carlos, eu acho que é essa a situação, né? Ele desenvolve a mesma atividade, né? Não, fazendo só um parênteses aqui, Carlos. como bem dito aqui pelo doutor César, o que acontece? Como você tem um contrato temporário com uma agência que está intermediando, esse contrato ele tem que ser finalizado. Até para você fazer um novo contrato, já que você gostou do funcionário, ele tem que ser rescindido por essa agência, tá? Ele vai receber as verbas de direito, as verbas rescisórias, e se a empresa que ele estava prestando serviço gostou, aí ele vai ter um contrato indeterminado, mas aí é um contrato direto com a empresa. Não tem mais intermediação de uma agência. Eu só me permite uma coisa. Por favor. Doutor Carlos, e aí, talvez essa seja a importância do debate, né? Eu entendo que pela continuidade que ele já prestou o serviço, e ele vai continuar prestando basicamente a mesma atividade, porque ele vai ser contratado pela empresa que tomou o serviço dele, eu não poderia deixar de prever aquele contrato nos direitos trabalhistas que esse empregado tem. Ou seja, eu entendo a rescisão, que seria possível a rescisão contratual com a empresa prestadora de serviço, mas eu não entendo que haveria uma descontinuidade da prestação de serviço pelo princípio da continuidade. Pois é, César. Doutor César, Entendeu? eu entendi. Eu penso um pouco diferente, porque aqui não seria questão de unicidade contratual. Veja, você tem um contrato que foi triangular, tá? Para uma agência e tinha uma especificidade própria, que era temporário. Só que no decorrer deste contrato, houve-se um favorecimento ao empregado e a empresa gostou, de certa forma que ela resolveu contratá-lo diretamente. Isso é um novo contrato. Eu não vejo como você dizer que seja uma continuidade do contrato, muito embora a prestação de serviço acaba sendo a mesma, mas como houve uma triangulação, você não pode dizer que houve uma unicidade contratual. Entendeu? Porque era um empregador diverso. Até o CNPJ ele é Doutora diferente, né? Amabile. Eu até pedi que você já tinha feito uma explicação sobre isso que eu achei muito boa. Eu acho que cabe isso aqui, porque de fato esse é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Assim, acho que todo assunto que gera dúvida é bom a gente entrar realmente no detalhe. Na prática, o que acontece do ponto de vista do RH? A gente está ali com um colaborador que ele é contratado por uma empresa X, um CNPJ X, não é o meu CNPJ. Então ele está ali me prestando serviço. A partir do momento que eu gostei do serviço dele, eu chamo ele para o meu quadro. Então, inclusive, ele passa a ser com o meu CNPJ numa nova contratação. Na prática, a gente não costuma acumular, até porque eu parto dali agora a incluir ele na minha folha, a incluir ele nos benefícios, então parto daquela contagem. Mas aí vocês fazem as ressalvas necessárias. Mas tem um ponto aqui, Walter, que eu acho que vale a pena, que é assim, ó. Se eu sou temporário, como é que eu me torno efetivo? Acho que isso é um ponto importante para a gente colocar, sabe? E aí tem algumas coisas que eu oriento do ponto de vista da gestão, que é o seguinte. Eu gosto muito da analogia com um time de futebol, sabe? Assim, quando perguntam, né, e a prática é essa, achar emprego é muito mais fácil quando você já está empregado do que quando você está desempregado. Isso é uma realidade. Então, eu gosto muito dessa analogia com o jogo de futebol, que é assim, ó, jogador que está em campo, todo mundo vê. Jogador que está na reserva, nem sempre todo mundo vê. Então, se você está em campo, é muito mais fácil você negociar teu passe para outro lugar. Porque você já está ali com um contrato ativo, você já está trabalhando, você tem ali uma margem de mercado, você tem uma margem de negociação. Quando você está na reserva, sua margem diminui. Porque você quer voltar para campo, você quer voltar para o mercado. E aí a mesma coisa acontece com o temporário se eu pensar o seguinte, o temporário é o reserva, que está entrando ali para cobrir alguém que se machucou, que está entrando ali para fazer um reforço no time, que está entrando para fazer alguma cobertura. E é o momento que ele vai para campo, que ele vai para jogo. Então é um momento de visibilidade, é um momento que você tem que fazer o quê? Cuidar do básico, gente. E a gente fala do básico porque é básico, mas nem sempre é feito, que é o quê? Chegue cedo, seja pontual, faça bem suas atividades, mantenha um bom relacionamento, conheça as pessoas, conheça da empresa, tente aprender um pouco mais ali de como é que funciona, tente entregar um pouquinho além daquilo que está sendo esperado, porque você vai criando brechas de mostrar que você é bom no que você
Faz. E se você é bom no que você faz e eu preciso fazer uma nova contratação, para que eu vou para outro time? Eu vou olhar no meu time quem está atuando, mesmo que reserva. Então, esse ponto é muito importante, que é o quê? É possível e há um grande aproveitamento, como a gente falou no início, de temporários que se tornam efetivos. E aí você passa, de fato, a ter ali, né? Você está usando o colete da empresa, você passa a usar a camisa de fato. Então, assim, é um campo de exposição muito positiva. E aí, cuidar desse básico, fazer uma boa entrega, tentar estar ali realmente, né, produzindo de uma maneira efetiva, faz muita diferença na hora dessa continuidade desse contrato de trabalho, mesmo que num outro CNPJ, mesmo que numa outra contratação, mas assim, a continuidade dos serviços da empresa, né? Isso já faz uma diferença tanto para a gestão, quanto para o próprio colaborador e até para a própria equipe, que já tem uma pessoa que já foi treinada de alguma forma, né? Você não precisa começar um treinamento do zero. Interessante, quando a gente fala do trabalho temporário, vem, pelo menos na minha mente, sempre o trabalho físico, ou seja, a pessoa ali no presencial. E hoje a grande pegada, o modernismo, já impõe, portanto, aí o trabalho remoto. Ou seja, numa contratação para prestar um serviço remoto da forma temporária. Existe algum cuidado a mais que precisa ser observado dentro do contrato? Não precisa ter contrato? Qual é a opinião da senhora, do ponto de vista da senhora, doutora Estela? E é interessante, Walter, você falar isso, porque eu estava justamente pensando que quando a gente fala em contrato temporário também, o nosso primeiro pensamento é no comércio. Sim. E tanto que estamos aqui, final do ano, já nos preparando para o Natal, para as festas de fim de ano, e não, coincidentemente, escolhemos esse assunto por ser um assunto muito propício. Mas a gente tem muitos contratos de trabalho temporário também na indústria, Sim. por exemplo. E é justamente no período que antecede esse aquecimento do comércio, a gente tem ali uma necessidade maior, né, de atendimento por esses empregados temporários na indústria. E eu estava lendo recentemente que a Associação Brasileira dos Trabalhadores Temporários, ela trouxe alguns dados que, depois da pandemia, nós tivemos uma mudança no comportamento do empregador em relação a esses funcionários temporários. E aí, sua pergunta sobre o trabalho remoto é muito interessante, porque ela junta esses dois fenômenos que vieram da realidade da pandemia. Não sei até quando nós poderemos dizer que ainda estamos no pós-pandemia, mas estamos ainda no pós-pandemia e colhendo todos os frutos decorrentes, né, dessa situação absolutamente caótica que vivemos. E uma delas de fato, essa popularização do trabalho remoto. Nós tivemos uma disseminação de algo que já era tecnologicamente possível, mas que culturalmente ainda existia muitas ressalvas, mas que hoje se ampliou de uma maneira muito grande. E o que esses dados da Associação Brasileira dos Trabalhadores Temporários falava é que muitas indústrias, muitas empresas estavam se sentindo temerosas de aumentar de uma maneira muito rápida o seu volume de trabalhadores, justamente por todos os impactos, por todos os danos decorrentes da pandemia. Então, essas empresas, elas estavam com mais medo de fazer contratos por prazo indeterminado e estariam recorrendo mais a esses contratos por prazo determinado, como uma forma ali de ter a segurança para saber controlar o caixa, controlar as despesas, para poder dar esse passo de fazer contratações definitivas. E aí, em relação a esse trabalho acontecer, seja na indústria, seja no comércio, seja na prestação de serviço, de forma presencial ou de forma remota, o empregador precisa ter ali os cuidados ordinários decorrentes daquela contratação. Mas é interessante que a gente não veja a possibilidade de contrato temporário só para essas festas de fim de ano, que é como o nosso imaginário traz, né, como imagem primeira. Mas que é uma modalidade de contrato que pode, inclusive, ser utilizada estrategicamente por várias empresas, atendendo ali a sua necessidade especial, independentemente do segmento, da forma de contratação, se vai ser presencial ou remoto, e da atividade desempenhada por aquela pessoa jurídica.
Alguém gostaria de pontuar? Tem Doutora uma questão Mabel. muito importante quando a gente fala do trabalho remoto, que eu acredito que tem que ser pactuado, e aí não dentro de um contrato de trabalho, mas tem que ser pactuado desde o início, que tem a ver com o estabelecimento de meta, né? Quando a gente fala de trabalho remoto, a gente tende a dizer o quê? É um trabalho que está sendo desenvolvido, que não precisa de uma supervisão direta o tempo inteiro, que ele pode ser feito com maior autonomia. Eu posso fazer com uma liberdade geográfica de qualquer outro lugar, desde que eu tenha acesso ali às ferramentas, aos sistemas, enfim. E aí a gente entra muito na discussão da pactuação de meta, que talvez tenha sido o nosso grande aprendizado enquanto pandemia, do trabalho remoto que a gente teve, que é o quê? O que precisa ser feito? O que precisa ser pactuado? E aí a gente entra, né, muito na questão do horário também, assim, precisa cumprir um horário quando eu tenho um trabalho remoto? E sim, existe um horário, não é porque é um trabalho remoto que eu tenho o direito de acionar aquele colaborador a qualquer momento, de acionar de madrugada, final de semana, a qualquer hora. Então é importante também a gente lembrar que, por mais que seja remoto, existem critérios sim que são estabelecidos, alguns inclusive em contrato, porque carga horária está prevista dentro de contrato, escala de trabalho é prevista dentro de contrato. Claro que a gente tem flexibilidades que podem ser pactuadas, né, entre a própria gestão e o colaborador, mas é importante que a gente lembre que não deixa de ter características também que precisam ser observadas, de desempenho que precisa ser entregue, de formas de controle que precisam ser exercidas, para que aquilo não se torne muito mais um aprisionamento, né? A gente ouviu falar muito sobre o burnout por conta do trabalho remoto. Aquele excesso de conferências, aquelas reuniões virtuais, né? A cada hora você tinha aquela demanda excessiva, e isso acredito agora que está todo mundo aprendendo um pouco melhor. A gente está tendo muitas discussões sobre essa regulamentação, muitas pesquisas foram feitas por instituições, inclusive a UNB fez uma pesquisa excelente sobre isso, sobre o teletrabalho, né? Então acho que a gente tem uma discussão boa para fazer agora, que é regulamentar essas modalidades de trabalho. E eu gosto muito de trazer esse ponto de vista, que é o quê? Ao meu ver, o teletrabalho, o trabalho remoto, ele é mais uma modalidade de trabalho. Assim como eu tenho um presencial, eu tenho um híbrido. Então, ele não é como alguns veem, não é um trabalho menor. Muita gente vê o remoto como, olha, eu vou trabalhar menos. Muito pelo contrário, às vezes você trabalha até mais. É só mais uma modalidade, que pode ser incluída como outras que já existem. Então, essa discussão é importante para que a gente delimite melhor também os papéis e que não haja essa sobrecarga para os colaboradores. Bom, uma outra questão que eu também gostaria de levantar, ainda voltando naquela questão de avaliar o pretendente ou a pretendente que, de alguma forma, pretende ter ali aquela vaga. Hoje em dia está na moda a tatuagem, né, corporal, ou seja, tanto no serviço público como também no setor privado, e hoje a geração atual não está nem aí, né? Realmente ela faz o que ela quer e temos mais é que respeitar. Mas será que o mercado, de alguma forma, compreende, portanto, aí essa iniciativa dessa geração, doutor Carlos? Como é que o senhor vê essa questão? Ou seja, uma pessoa que se apresenta para poder, de alguma forma, pleitear aquela vaga. Antigamente, era excluído imediatamente, né? Hoje em dia, como é que o senhor vê aí esse aspecto? As empresas estão amadurecidas, compreensíveis? Como é que o senhor vê esse ponto? Então, Walter, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que a melhor pessoa para responder é a Mabelle. Sim. Não, estou deixando ela por último aqui para ela arrematar. Mas eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que é o seguinte, realmente é passado. Tá? Tanto é que hoje nós vemos magistrados tatuados. É claro que uma boa aparência sempre conta. Ainda mais numa entrevista de emprego. Essa boa aparência não é aquela que antigamente o pessoal, olha, precisa de um empregado de boa aparência. Não tem nada a ver, não. Não, nada a ver. Quando eu digo boa aparência, é a pessoa saber se portar. Sim. E não apresentar numa entrevista de emprego de qualquer jeito. Tem aquele ditado que sempre diz, a primeira impressão é a que fica. Exatamente. E infelizmente isso é verdade. Se você está ali numa seleção de emprego e você está se portando como a empresa espera que um funcionário se porte, provavelmente você já está na frente de alguns. Tá? Agora, quando a gente fala dessa questão de tatuagem, se isso vai impedir a contratação ou não, eu acho que nem pode. Porque também estaríamos na figura da discriminação. Tá? Agora a gente tem que sempre ponderar. Né? Eu acho que eu estou aqui só com colegas ponderados, mas a gente tem que sempre ponderar muito a questão, porque é o seguinte, eu sou um empregador e estou querendo contratar um funcionário para ficar numa recepção de estética, vamos assim dizer. Aí o rapaz me aparece com uma tatuagem toda desenhada no rosto. Pode ser que isso, para mim, não traga
uma impressão positiva. E isso não seria discriminatório. Por quê? Porque para mim ali ele não me atende na questão estética que eu preciso transparecer para os meus clientes. Entendeu? Sim. Agora, trazer a figura da tatuagem como um empecilho para a contratação, eu acho que isso não. Hoje, na minha opinião. Antes de ir para a doutora Estela, deixa eu ver o senhor, doutor César. Vamos fazer uma enquete, Walter. Vamos. Você não tem tatuagem, Walter? Não. Ah, aí, ó. Quem aqui não tem É tatuagem? porque me faltou dinheiro para poder fazer. Aí, ó. Eu acho que Brincadeira. duas coisas que eu vou pontuar, uma rapidamente sobre o teletrabalho. Diz a CLT que teletrabalho tem que ter contrato escrito. Então, já de início lá, a gente vai ter que colocar um contrato escrito, inclusive com um contrato temporário que também tem que ser escrito. E aí, uma das questões que mais se levanta no teletrabalho é quem vai pagar ali, né, a utilização dos meios necessários para o desenvolvimento da atividade, e isso vai estar previsto no contrato escrito. Né? Então, só para retomar isso aí e lembrar, né, Walter, de forma muito latente, o que a gente trata é aquilo que nós tratamos numa sociedade média, né? Naquilo que todo mundo entende que seria possível, né? Como muito bem pontuou o Dr. Carlos. Eu não acho, mais uma vez também utilizando minha opinião pessoal, eu não acho que seria sensato do empregador exigir, por exemplo, um padrão estético que seja além daquilo que a sociedade pode determinar, a sociedade atual, né? Porque você falou, antigamente não se contratava ninguém com tatuagem. É eliminado. Principalmente no serviço público. Exatamente. E hoje não. Hoje a gente vê que até o serviço público mesmo já permite, principalmente concursos paramilitares, né? Para as Forças Armadas e para as Forças Auxiliares. Claro que... e aí você vai para aquele nosso dia a dia ali que a gente aprende no meio do direito, né? É uma tatuagem que vai ofender ali, né, a dignidade, o decoro, por exemplo, do militar, por exemplo, e a gente não pode permitir, né? Me parece, inclusive, que tem algumas tatuagens que remontam a algum tipo de conduta, uma conduta criminosa, digamos assim, né? Tem o matador de polícia, aí tem uma caveira com uma faca, né? Tem o palhaço, exatamente, né? Então, tudo isso aí me parece que leva em consideração, né? A gente tem que utilizar a nossa... ponderar em relação a essa forma de contratação. E assim como na justiça também, né? Certamente os nossos juízes eles não vão utilizar ali uma forma que a sociedade já não demonstra para ele. Né? Eles vão determinar e pleitear ali, mas julgar de acordo com os padrões que a sociedade vai levar. E é claro, né, levando em consideração sempre a lei. Né? Mas me parece... Eu acho que a doutora Mabelle realmente vai matar a gente com essa resposta. Vou deixar ela por último isso. Vamos ver o que ela vai falar. Deixa eu ver a doutora Estela primeiro. Walter, eu acho que não existe texto fora do contexto. Não existe como a gente falar sobre um direito ou uma lei que proíbe discriminação, que proíbe escolha de critérios específicos para o contratante quando ele vai escolher um funcionário. A gente poderia entrar nessa discussão até que ponto eu posso exigir ou não que ele tenha ou não tenha tatuagem, porque a gente vê que para alguns tipos de empresas ter tatuagem é uma vantagem. Sim. A gente tem aquelas redes super modernas que vendem para jovens, que de repente você ser uma pessoa extremamente tatuada, com uma aparência muito moderna, é uma forma de contratação, né? É um ponto para a sua contratação. Mas o que é que eu quero dizer? Não tem como a gente falar aqui sobre o direito, repito, fora da realidade. Então, a gente poderia discutir até que ponto é discriminatório exigir ou não exigir. Mas a gente não tem como, porque é absolutamente impossível que a gente retire a subjetividade que está presente em todos os indivíduos, que está presente no RH, que está presente na empresa contratante, no tomador de decisões, que é a de preferir um determinado critério que mais se aproxime daquilo que ele entende que representa a ideia que ele quer transmitir para a empresa dele ou para a marca dele.
Isso não pode, absolutamente, como a gente já falou aqui várias vezes, ter um teor discriminatório. Mas a gente sabe que essa subjetividade, ela encontra limites ali muito tênues, como o Dr. Carlos falou. Na minha opinião, se é uma clínica de estética e chega um sujeito com um rosto todo tatuado e eu não o escolho por essa razão, isso muito provavelmente não vai estar consignado em canto nenhum, mas subjetivamente essa foi a razão, na visão do doutor, não é uma prática discriminatória. Só que na visão, por exemplo, da pessoa que não foi contratada e por alguma razão disseram a ela expressamente que a razão foi essa, ela pode entender como uma prática discriminatória. Então, veja como é sutil. Sim. Então, a gente está diante de algo que, de fato, é muito subjetivo. Quando a gente fala de discriminação de origem, de sexo, de cor, de gênero, aí a gente entra num outro debate, porque aí, de fato, nós temos questões muito mais profundas que precisam ser tratadas com muito mais seriedade. Mas quando a gente fala de sutilezas do dia a dia, que é a presença de tatuagem, que é a cor do cabelo, que é o corte, que são essas questões mais atreladas ao estilo que a pessoa adota, a gente vai encontrar aí uma subjetividade um pouco maior. E repito, por mais que a gente faça leis e que a gente crie normas para evitar o constrangimento e a discriminação, vamos ver o que é que a doutora Mabelle vai dizer para a gente, mas a impressão que eu tenho é de que essa subjetividade vai continuar sendo um elemento importante para a tomada de decisões. Doutora Mabelle, estou aqui agora. Olha, tô para escutar a senhora de agora. Falar aqui depois dessa... Gente, lá. acho que assim, doutor César, doutor Carlos, doutora Estela trouxeram pontos de vista que são muito importantes, né? A gente, de fato, tinha uma proibição de tatuagens, de piercings, de uma série de coisas, né? Hoje em dia não se fala mais dessas proibições. Se usa, de fato, o bom senso, e o bom senso é muito relativo. E aí o que eu coloco, sabe, doutora Estela, na tua fala, que eu acho que é importante a gente colocar, é assim, essa sutileza, a linha é tênue para perceber o que é sutileza e o que não é. Por exemplo, um estilo de cor de cabelo pode ser uma sutileza, mas o estilo de cabelo já não é. Estou dizendo isso porque por muito tempo foi se colocado que, olha, a recepcionista, por exemplo, tem que ter boa aparência, que era vinculado à beleza, tem que ter um manequim 34, tem que ter um cabelo liso, só pode usar brinco de pérola, a cor do esmalte tem que ser clara. Isso eram colocações muito claras e por muito tempo utilizadas em treinamentos, inclusive na gestão de pessoas. Enfim, algumas empresas ainda usam até hoje. E hoje a gente já não entende assim. Se seu cabelo é Black Power, qual é a questão? Não é o seu cabelo que vai fazer diferença na tua competência técnica. Então, assim, a tatuagem, ela pode vir, de fato, ela traz uma percepção subjetiva do que é agradável ou não aos olhos. Mas não é isso que, de novo, eu vou bater nisso, né? A gente vai voltar para qualificação técnica e comportamental. Esses são os principais pontos de um processo seletivo. Agora, sim, a gente também precisa ter cuidado, que aí é o ponto da sutileza, que, assim, existe uma coisa muito utilizada também, que é o dress code, né? Que é o código de vestimenta. Não cabe, por exemplo, eu chegar para ser bancária de tênis e bermuda, assim como não cabe numa escola infantil e trabalhar de terninho. Então, tem uma coisa que tem a ver, que vai além do estilo, que é a adequação. Eu posso, por exemplo, se eu gosto de roupas sociais, utilizar as roupas sociais de uma forma mais leve do que um terninho para uma escola infantil. Existem formas, e aí eu acho que o ponto a gente precisa ter cuidado com a nossa imagem profissional, porque, de fato, às vezes você tem ali 15 minutos numa entrevista para passar uma imagem, e aquele é o único tempo que o recrutador vai ter com você. Então, a forma como você está se colocando, como você está se posicionando, como você está vestido, como você está, isso faz diferença. O que não pode é a minha cor, o meu cabelo, o meu estilo, o meu manequim, isso a gente não pode entrar em contato, porque aí, de fato, é discriminatório. Então, a gente tem que entrar, de fato, ter esse cuidado, que essa linha é muito tênue, do que é discriminação ou é preferência. Preferência todo mundo tem. Isso acontece. A gente tem preferência por time, né? Mas quando a gente vai falar do que fato é discriminatório, aí é um outro contato. Então, em relação às tatuagens em si, o que eu tenho para te dizer é, eu tenho várias, minha filha já tem mais do que eu, inclusive, com metade da minha idade, ela já tem mais do que eu. Vamos descobrir quem não tem. Quem não tem? Só o Walter. Eu tenho também. Mas hoje em dia ainda tem empresa que, de forma equivocada, ainda, vamos colocar assim, de forma sutil,
fazem esse tipo de pedido? De forma sutil. Não vejo mais tão presente quanto antes. Antes era escrito mesmo, não pode usar tatuagem. Hoje em dia pouco vejo, até porque os jovens, na sua maioria, hoje, têm piercings, tatuagens, todos eles. Isso é extremamente comum hoje em dia. Então também mudou muito o nosso estilo de sociedade. A gente tem que ter esse cuidado, né? Antigamente a gente tinha uma forma de se vestir, uma forma de agir, uma forma até de se portar em relação aos cabelos totalmente diferentes. Quando a gente olha as nossas referências de infância, né? Todas loiras, cabelo liso e tudo mais. Hoje em dia você vê a televisão, você vê de todos os tipos, de todas as formas. Então acho que tem um trabalho aí por trás desse contexto que é o quê? O que é a liberdade em si? O que é a sociedade? Ela é composta de uma diversidade imensa. E a gente respeitar essa diversidade nas contratações, isso é muito importante. E a gente só tende a ganhar dentro das empresas, né? Se fala tanto de equidade que é exatamente nessa prática aí que a gente realmente foi ver isso, né? Gente, a conversa está tão boa que eu queria ficar mais umas 2 horas. Claro, ia consultar os senhores se poderia, né? Mas o tempo está caminhando já para o encerramento. Nós temos aí 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um dos senhores para as considerações finais. Eu começo com o senhor, doutor Carlos. Ô, Walter, primeiro eu vou renovar meus agradecimentos, tá? Obrigado pelo convite, foi uma satisfação enorme estar aqui hoje com vocês, uma troca de informações muito rica. Espero que todo mundo tenha aproveitado este momento, tá? Agradeço a doutora Estela, ao doutor César, a doutora Mabel, não vou errar novamente, tá? Mas só para finalizar aqui, deixando muito claro aos ouvintes, Walter, que o contrato temporário, ele é um contrato como outro qualquer, tá? Só que ele tem umas regras próprias que devem ser observadas, mas o mais importante é um contrato que tem início e fim, e no final vai ter todos os pagamentos das verbas que são devidas, com exceção de algumas que a lei própria estabelece como não. Por exemplo, multa do FGTS, que nós não destacamos, ele não tem direito. O aviso prévio não tem direito. Agora, férias proporcional, 13º proporcional, saldo de salário, esses benefícios o empregado vai ter. Tá? Destacando para as empresas que é um contrato muito válido, porque ao invés de você ter 90 dias de experiência, você tem a oportunidade de conhecer o seu possível funcionário por 270 dias. Tá? Então, assim, é um tempo aí de 9 meses que você tem de um conhecimento amplo para saber se esse funcionário, possível funcionário, vai atender as demandas da empresa. Então, é um contrato mega válido e que atende, claro, a períodos sazonais, que é o grande número de demanda que a empresa vai ter, né? E é um tempo que você vai ter para conhecer e ver se realmente o contrato vai ser um contrato duradouro. Tá? Pois não. Doutora Estela, também 1 minuto e meio, por favor, para as considerações. Já agradecendo também a participação. Walter, realmente essa tarde foi muito rica. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer discussões muito, muito relevantes. Eu fico muito feliz de ter participado. Espero que as pessoas possam ter aproveitado esse momento. Me senti absolutamente contemplada por todas as palavras que o Dr. Carlos trouxe. E eu queria só registrar aqui, nesse meu minuto final, do quanto é importante que essa mensagem seja levada para as empresas, para que elas saibam sobre a possibilidade de fazer esse tipo de contratação e também para os funcionários, para aqueles pretensos empregados, para que eles procurem as agências. Porque, de repente, a pessoa está desempregada e manda currículo e não dá certo. E, como foi destacado aqui de forma muito valiosa por doutora Mabel, nesse tipo de contratação temporária que muitas vezes aquele jogador que está ali substituindo, né, Mabel? Ele tem a oportunidade de ser efetivado, ele tem a oportunidade de se tornar titular. Então, que aquelas pessoas que estão desempregadas e que querem ascender ao mercado de trabalho, que elas saibam também que elas podem procurar essas agências para que sejam direcionadas a empresas aí com essa realidade do trabalho temporário. Então, quero registrar aqui minha satisfação, meu agradecimento e dizer que foi uma alegria muito grande e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir outros assuntos também, porque o debate ele é sempre muito rico. E eu gosto muito de momentos como esse. Muito obrigada. Muito bom, doutora Estela. Doutora Mabel, vamos nós também, 1 minuto e meio para as considerações finais e também já agradecendo a senhora.
Walter, eu que eu agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse formato da diversidade, né? Falei isso agora há pouco, que a gente acaba tendo uma discussão muito rica. Eu acho que, assim, parabéns para vocês que produzem o programa. Acho que ele traz temas que são sempre relevantes para a gente, com vários pontos de vista diferentes. E nesse minuto final, eu queria só dedicar o seguinte: para quem está procurando um emprego, tenha paciência. Eu acho que talvez seja um dos pontos mais difíceis de quando a gente está fora do mercado de trabalho, que é a paciência. Por quê? Você manda 1, 2, 10 currículos e nada. E é assim mesmo que funciona. A gente tem que mandar 10, 20, 30, 40, 50. São várias tentativas até chegar, de fato, a ter uma entrevista de emprego. Então, agora o mercado está super aquecido, é um excelente momento para quem está procurando ali um adicional, para quem está procurando, de fato, voltar para o mercado de trabalho, para quem está procurando renda extra. Então, assim, é uma oportunidade, de fato, para a gente voltar para o mercado de trabalho. Então, acho que é isso. Assim, o que fica para mim de mais relevante nesse momento é: não desistam, tenham paciência, é difícil, mas uma hora dá certo. Ano novo, emprego novo, para quem puder, né? Para quem quiser, tá aí a oportunidade. Mesmo com tatuagem? Mesmo com tatuagem, com piercing, pode ir tranquilo. Perfeitamente. Vamos lá também, doutor César, 1 minuto e meio também para as considerações finais, também já agradecendo ao senhor. Vamos lá, Walter. É um prazer estar aqui aprendendo essa tarde, né? Queria dizer para a professora Estela que recebi aqui 2 mensagens de aluno perguntando se vai ganhar ponto se estivesse ouvindo, tá? Deve ter recebido também o mesmo. E vou falar para eles aqui que não vão ganhar ponto, não. Mas a importância desse debate, Walter, é que a gente consegue envolver pessoas que estão na área trabalhista, na área empresarial, no RH, enriquecer o conhecimento, e é um agradecimento que eu faço aos meus colegas de bancada que me ajudaram bastante aqui a ter um pouco mais de conhecimento em relação ao contrato de trabalho temporário, as nuances do direito do trabalho, a do RH também, né, que anda conjuntamente ali no direito do trabalho e o RH, eles se comunicam bastante. E, Walter, dizer que a importância e a missão que a Rádio Justiça tem de levar esse conhecimento à sociedade. Eu, toda vez que venho aqui, acho que é sempre salutar lembrar que temos uma rádio que se preocupa com os direitos que são desenvolvidos na nossa sociedade. Então, agradeço a oportunidade, Walter, fico à sua disposição e agradeço meus colegas de bancada. Muito boa tarde. Tá certo. Então vamos, claro, agradecendo aos nossos convidados, às nossas convidadas, somente por este momento tão importante, né? E com certeza levando informações importantíssimas aí para o nosso público ouvinte. É evidente que voltaremos neste tema. O tema trabalhista é vasto, né? Direitos trabalhistas é um tema realmente, são temas vastos e que, evidentemente, dentro das oportunidades e, evidentemente, também da disponibilidade de tempo dos senhores, também das senhoras, nós vamos voltar, portanto, aí a este tema para que possamos sempre estar levando e modernizando as informações para o nosso público ouvinte. Doutora Mabelle, um abração para a senhora, foi muito bom tê-la aqui nos estúdios, uma boa tarde para a senhora, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, Walter. Boa tarde a todos. Vamos seguir firme aí nessas discussões que são sempre tão relevantes para nós. Muito obrigado. Doutor Carlos Henrique Marques, também foi muito bom tê-lo aqui nos estúdios. Um prazer. Muito obrigado também pela honra de ter aceitado o nosso convite. Ô, Walter, a honra e a gratificação é minha. Agradeço mesmo de coração o convite. E assim que tiver outro, farei questão de estar aqui presente. Um abraço a todos e boa tarde. Doutora Estela Nunes, também muito obrigado a senhora pela gentileza, pela atenção. Eu faço um pedido para a senhora. Nunca perca esse sotaque tão bonito, né? Um sotaque que realmente mostra a grandeza desse nosso país. E foi um prazer também muito grande tê-la aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Walter, muito obrigada. Eu posso lhe garantir que esse sotaque não perderei. Quando a gente fala de diversidade, eu que sou mulher nordestina, me sinto muito contemplada por todas as falas. E mãe, recentemente, tenho um filho de 1 aninho, então me sinto muito contemplada por tudo que a gente falou aqui. Já saí há muito tempo do Nordeste, mas o sotaque carrego com muito orgulho da região que venho. Então, quero agradecer a todos os ouvintes, a quem acompanhou a gente, e agradecer mais uma vez a todos vocês e dizer que eu não imaginava uma forma melhor de passar essa tarde. Foi realmente excelente. Obrigada. Obrigado. Doutor César, também da mesma forma, é sempre muito bom tê-lo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, como sempre. Muito obrigado, doutor César. Muito obrigado, Walter. Obrigado a você e obrigado aos nossos ouvintes da Rádio Justiça. É um grande prazer. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso debate dentro do Justiça na Tarde.
Sou Walter Lima, conduzi, portanto, esse debate que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.